Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. É sempre uma alegria reencontrá-los. Para dar Boa continuidade a essa noite. obra, eu só pediria aos... Boa noite, Flavinha, tudo bom? Os irmãos pudessem só Boa. interromper o som para que não sofra descontinuidade, por gentileza. Olha, é um prazer muito grande encontrar cada um de vocês, os que estão chegando, também é uma alegria poder partilhar com vocês esses momentos de reflexão nessa obra, A Vida no Mundo Espiritual, que foi lograda à humanidade pelo nosso grande Francisco Cândido Xavier e suas mãos venerandas, e pelo benfeitor André Luiz. Eu sempre digo que essa coleção A Vida no Mundo Espiritual, esse enxerto de obras extraordinárias, é um curso avançado de espiritualidade. Essa é a grande verdade. Porque ele nos convida a pensar na nossa reencarnação. Nos faz pensar a encarnação, que volto a lembrar, é sempre o instrumento pela qual Deus nos concede, ou seja, o caminho, é o meio para atingirmos os fins, que é a felicidade, que é o desejo que Deus deseja, né? Então, através dessas obras extraordinárias de Chico, através do nosso André Luiz, esse curso que eu falo, é um curso de alta envergadura de espiritualidade, porque nos instrumenta ou nos convida a termos uma encarnação mais proveitosa, mais harmoniosa e mais, também nos preparar para voltar para a erraticidade, que é a nossa casa, a casa de todos nós. Porque nós sabemos que ao retornar à pátria espiritual, ou seja, à erraticidade, teremos que prestar conta de nossas missões. Ou seja, os exames da matrícula na escola da vida serão prestados lá, na hora da aferição, do que foi feito com as tarefas que nos foi conferido. Então, essa obra, a Vida no Mundo Espiritual, é esse caminhamento extraordinário. E nós sabemos também que, ao contrário do que acontece na Terra, quando cometemos um erro grave, um crime, por exemplo, que aqui é feito uma apuração, um inquérito, um processo, etc. Já no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, será consultado somente a nossa consciência, né? E não terá ninguém para condenar, ao contrário, é nossa consciência culpada, que é o tribunal ou o juiz mais inclemente de todos. Então, essas obras trazem conceitos que nos fazem pensar. O que é que estamos aqui fazendo? Por que aqui estamos? Né? Por que temos a companhia de outras pessoas? Né? Então, é muito importante essas considerações para a gente entender. E hoje começa um ciclo novo. Hoje estamos iniciando a quarta obra da coleção A Vida do Mundo Espiritual, denominada Obreiros da Vida Eterna. E nessa obra, eu sempre gosto de trazer os prefácios, porque estava dizendo agora a Dona Celeste, que toda a obra de André Luiz, A Vida do Mundo Espiritual, é prefaciada por o grande Emmanuel, esse espírito nobre de escola, em que coordena toda a grandiosa obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E ele é tão sábio, tem um poder de síntese maravilhoso. Então, os prefácios de Emmanuel são sempre ensinamentos interessantíssimos. Isso são um resumo dos livros, né? Então, ele traz nesse prefácio considerações muito importantes a respeito do conceito tradicional e equivocado de céu e de inferno, por exemplo, mostrando os equívocos desses conceitos. Mas, ao final, também ele traz dizendo, eu vou dar uma lida rápida, não de todo, mas alguns trechos, ele também traz a síntese e mostra qual é o objetivo da obra que vamos agora apreciar, estudar, que é exatamente dar o mergulho nas tarefas que são realizadas nas regiões de erraticidade, ou melhor, nas regiões purgatoriais, de sofrimento, regiões umbralinas. Então, é isso, né? Então, ele diz assim, nesse enxerto, não é todo o prefácio. Por que ele chama rasgando véus? Porque ele quer descortinar janelas perceptivas frestas, mais arejadas, de complicações ou de visões mais apropriadas do que é a vida de cá e a vida de lá. Então, rasgando véus é abrir a compreensão mais dilatada da vida nossa no mundo espiritual e também na grande compreensão de que somos seres interdimensionais, que as nossas ações aqui reverberam no plano espiritual. Então, diz assim ele, como transferir, falando sobre a história do céu e do inferno, como transferir imediatamente para o inferno, diz André Luiz, Emmanuel, a mísera criatura que se amaranhou no mal por simples influência da ignorância. O que é que ele quer dizer com isso, meus caros irmãos? Lembra que a questão 115 do Livro dos Espíritos nos diz que Deus criou a todos nós simples e ignorantes. Ora, como é que eu posso exigir de uma criatura ainda ignorante, ainda no estágio inicial do seu processo evolutivo, conceitos, sabedorias, compreensões elevadas?
Não pode exigir das criaturas ainda ignorantes sentimentos ou ações angelicais, porque ninguém pode exigir aquilo que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então, isso não seria absolutamente incompreensível e que nega, inclusive, a bondade de Deus como Pai misericordioso e bom, transferir para os infernos uma criatura que terminou de sair da fase inicial na ignorância? Seria falta de caridade, falta de bondade. E isso é incompatível com a compreensão de Deus, que é Pai amoroso e bom e justo. Então, olha, que se dará em nome da sabedoria divina de Deus ao homem primitivo inicial, né? Sedento de dominação e de caça. Ou seja, essa criatura inicial ignorante, né? O que se dará a ele? A maldição dos infernos eternos e sofrimentos eternos? O alfabeto que busca educá-lo? Qual seria a lógica disso? Lembremos que o conceito de Jesus sobre caridade, e ele fala que a caridade é, acima de tudo, ser benevolente para com todos, indistintamente, e indulgente para com as falhas alheias. O que significa isso? É exatamente a minha ideia. Não posso exigir além do que a pessoa pode dar. Seria absolutamente desumano, injusto, exigir de um ser que está na fase inicial conceitos, compreensões de seres celestiais, porque eles não são. É absolutamente impossível. Então, é razoável você condenar alguém ao fogo dos infernos como um camarada é analfabeto espiritualmente falando? Temos que educá-lo. Essa é a visão de um Deus amoroso e bom, que é exatamente o que Deus deseja, que é a felicidade de cada um de nós, está dito lá no Evangelho, né? Que Deus faz chover entre os justos e injustos, que assiste a todos os seus filhos, né? E etc, etc. Aí, só, por que processo, diz Emmanuel, produzir ao abismo tenebroso, aos infernos, o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Mas que verdade que ele está falando? Ou seja, a compreensão da imortalidade da alma ainda é muito difícil entender até as criaturas mais equilibradas hoje. Imagina que a criatura está no começo do processo evolutivo. Ele só vai ter essa certeza quando desencarnar pela primeira vez, por exemplo, não é? Que ele vai compreender que o espírito não morre nunca, que se morre só é a nossa vestimenta de carne, esse templo temporário que é o nosso corpo, mas o espírito não. Mas seria justo. Tem alguém com o microfone aberto, por favor, feche só o microfone para não atrapalhar, por favor, agradeço. Então, quer dizer, seria adequado compreender isso? Condenar alguém aos fogos dos infernos? Alguém que é ignorante, que abandona o corpo pela primeira vez? Não, seria negar a bondade de Deus e a paternidade de Deus. Mas quando ele diz, dentro das mesmas razões, ou seja, que não se deve condenar o ignorante aos infernos, seria pouco caridoso, diz, como promover ao céu, ou seja, aos mundos de beleza, de sublimidade, de graça, de beleza, como promover os céus em caráter definitivo? O discípulo do bem que apenas iniciou na prática da virtude. Ou seja, como podemos transferir? Tem alguém com o microfone aberto. Como podemos transferir ao céu e dizer-lhe? Como? Alguém que começou apenas no campo da virtude. Se nós todos precisamos continuar nosso processo evolutivo. Ou seja, essa própria ideia tradicional de céu é bastante equivocada, porque pressupõe que as pessoas chegam ao céu e ficam na ociosidade sem fazer absolutamente nada, que nega até o processo, negar a inteligência de Deus. Como é que Deus promove o mundo, as criaturas, dentro da ideia da fraternidade? Da própria família da Terra, onde os que mais têm não dão os que menos têm, onde os que mais sabem ajudam a compreender os mais ignorantes? Essa é a mesma ideia. Então, não tem sentido algum a ociosidade, alguém que atinge essa altitude, porque nos diz a doutrina espírita que muito mais é cobrado daquele que lhe é dado, e é razoável, se a gente atinge essa altitude, tem mais que ajudar a Deus a retirar os que estão na lama da ignorância, né? Enfim, essa que é a ideia, não tem sentido algum, diz ele. Mas que gênero, aí ele continuou questionando, nesse conceito tradicional de céu e inferno. Mas que gênero de tarefa, diz ele, caracterizar o movimento das almas redimidas nos céus, nas coisas celestiais? Será que, diz ele, formar-se-iam apóstolos, ou seja, alguém esclarecido, evoluído, elevado, iluminado, tão só para a aposentadoria compulsória? Não é lógico, não é razoável, gente. Ou seja, cabe a essas criaturas que são artífices, são construtores com Deus nessa grande obra de regeneração e transformação do mundo. Porque essas criaturas que chegaram aos píncaros do processo evolutivo passaram todas as etapas, nos diz lá o Livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes. Passou por todas as etapas. Chegar lá em cima deve ajudar os que ficaram para trás. Lembremos que ninguém chega à angelitude sem passar pelo todo o processo evolutivo e com a ajuda de todos os enviados de Deus.
Deus assiste o homem pelo homem. Então, por quê? Qual o sentido disso? Não tinha nenhuma lógica, não é razoável, diz Emmanuel, não teria nenhum sentido. Disse, mas ele, como haver-se um paraíso, olha que coisa interessante, como haver-se no paraíso, disse ele, um pai carinhoso, amoroso e bom, cujos filhos fossem entregues a Satã, ou seja, tivesse mergulhado nos infernos eternos. Como é que esse pai estaria? Porque os laços de amor são inquebrantáveis, digo eu, quem parece mais na frente, é fato. Como é que o pai ignoraria o sofrimento dos seres amados? Né? O pai seria alguém egoísta que só pensaria nele? Não. Então, se ele chegou o processo evolutivo pressupõe aqueles conceitos estão no Evangelho de Jesus. Caridade, benevolência, indulgência, perdão, fraternidade. Como é que alguém pode chegar ao processo evolutivo ignorando aqueles que sofrem, especialmente os filhos, os entes amados? Aí quando ele, mas que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel se tem um esposo nas chamas consumidoras dos infernos? Não é possível. Então, essa ideia tradicional do céu, que ninguém faz nada, ocioso, e é insensível, é egoísta, não tem sentido, não é lógico. E a ideia de um inferno eterno também é absolutamente ilógico, que bate de encontro com a ideia de que Deus é um Pai misericordioso e bom e assiste a todos os seus filhos em qualquer situação. Né? Continua ele, então, na sua trajetória, na sua análise. Diz ele, estaria a autoridade divina, portanto, Deus, perfeita e ilimitada? O conceito que nós temos de Deus é de um ser perfeito, iluminado, bom e justo. Tão pobre de recursos, diz Emmanuel, a ponto de impedir, além do plano carnal, ou seja, no mundo espiritual, o benefício da cooperação legítima, ou seja, o camarada desencarnou, não tem, e está numa situação difícil, por que nos chega lá os recursos, a ajuda, a assistência? Como assim? Deus não estaria em condições de fazer com que os seus emissários de amor e de paz chegassem a ajudar os seus filhos, são todos filhos do mesmo, todos nós somos filhos do mesmo tronco ancestral, todos somos filhos de Deus, de Jesus, na única prece que ensinou a humanidade, Pai nosso que está nos céus. Como é que Deus vai negar assistência aos filhos infelizes que desencarnam? Não tem sentido. Aí ele diz, olha, aí a Amanda diz, que as autoridades falíveis da Terra, nós aqui da Terra, de um planeta, nós sabemos que a Terra nada mais é do que uma imagem ainda dos planos espirituais mais elevados, ou seja, nós estamos muito distantes dos planos mais elevados. Nós somos uma imagem, digamos assim, em preto e branco. Nós somos muito mais atrasados que esses mundos espirituais. Mas se as autoridades da Terra, que são falíveis, diz ele, e deficientes do mundo, incentivam e protegem, imagina os céus, que coisa, não tem sentido algum. Nós sabemos aqui que os pais, os filhos, os familiares ajudam os seus familiares em necessidade. Cria-se aqui as instituições de apoio aos idosos, às crianças, aos necessitados. Como é que no mundo espiritual Deus vai negar a ajuda dos seus filhos que lá vão? Aí diz, negar-se-ia uma possibilidade de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro, aos que desencarnam, em plena vida maior, quando na esfera terrestre, nós aqui, sob limitações de várias ordens, nós somos limitados, num planeta de expiações e provas, criaturas atrasadas. Há caminhos evolutivos para todas as formas de seres, de todos os seres. Como se na Terra tem todos os instrumentais evolutivos, o mundo espiritual poderia negar. Então, ele está colocando em xeque essa ideia absolutamente equivocada dos teólogos das doutrinas tradicionais, de que o céu é um lugar de ociosidade e que o inferno, alguém está condenado eternamente, porque nega a bondade e nega a inteligência de um ser supremo como Deus. Muito interessantes as considerações dele. Continuando ainda para a gente concluir esse prefácio maravilhoso. Ele diz, olha, que a palavra trabalho seria desconhecido nos céus, disse ele, quando a natureza reparte missões claras de serviço, com todas as criaturas da crosta terrestre, planetária, desde o verme até o homem. Mas não é fato, gente. Tudo na vida progride, tudo na vida evolui. Aliás, é uma lei universal. Tudo que Deus cria está fadado à lei do progresso. Como é que, na verdade, se a Terra tudo evolui ao processo de repartição de missões, visando o processo evolutivo, a fauna evolui, a flora evolui, a Terra evolui, tudo. Por que o homem não? Qual é a lógica disso? Que não haveria essa possibilidade do trabalho nos mundos felizes? Claro que sim. Seria absolutamente incompatível com essa ideia de que Deus é um ser inteligente e supremo. Aí, como justificar o inferno, disse ele, onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, nós aqui na Terra, há um influxo renovador do Evangelho de Jesus que nos estimulam nos seus conceitos, nos seus ensinamentos,
caridade, a benevolência, a indulgência, perdão, etc. As penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica, mesmo com todos os seus defeitos. Ou seja, quando alguém comete grandes desatinos, passam por um processo, são recolhidos, e processo de reflexão. Como é que, na verdade, tem todos os instrumentais e não teria, então, na região? As que estão com o inferno estariam condenadas eternamente. Não tem sentido se ele. E por que admitir um céu onde o egoísmo, eu achei sensacional, recebesse consagração absoluta? Ou seja, chegou ao céu, está lá, os outros não estão nem aí para as dores, sofrimentos, as angústias. Seria o céu um lugar de egoísmo? Nós sabemos que Jesus dizia que o egoísmo e o orgulho são duas grandes chagas da humanidade. Como é que pode imaginar um céu de egoístas, quando o camarada atingiu o apogeu, estão nos cimos do processo evolutivo, ignorando o sofrimento dos seus irmãos, dos seus semelhantes, dentro da ideia da família universal de Deus? Não tem sentido. No gozo infinito desse céu, diz ele, dos contemplados pela graça, aqueles que atingem o patamar, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos, que são simples ignorantes, nas armadilhas do sofrimento? Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais da Terra se regimentam legiões de assistência fraternal, amparando ignorantes e felizes, orfanatos, abrigo de idosos, instituições que abrigam refugiados, e por aí vai. Aí eu boto aqui a observação, seria então, olha que inversão absurda, seria, portanto, a Terra mais evolvida, mais evoluída do que os céus? Óbvio que não, né? Então, essa ideia desse céu e inferno das religiões tradicionais são absolutamente equivocadas, não tem menor sentido, menor lógica, né? Então, ele diz isso aqui e é abordado na obra, nós vamos ver isso aí, essas questões todas. Ele diz, ó, como acontece aos que chegam na coxa da Terra? Os que renascem, os que reencarnam, né? E os que saem dela, pela desencarnação, encontram igualmente, meus irmãos, sociedades, instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. Ou seja, a assistência de Deus é contínua. Nós temos estudado essa obra de Luiz, em todas as etapas, desde a preparação para a reencarnação, nós vimos isso no livro Missionário da Luz, né? Como vimos também nas obras, a preparação, a assistência na doença, assistência na desencarnação, assistência no mundo espiritual, ou seja, essa assistência ela é absolutamente continuada, né? E a estratégia é tão extraordinária da espiritualidade ao trazer essas considerações através dessa obra maravilhosa, A Vida do Mundo Espiritual. Só relembrando aqui em rápidas palavras, nas 3 primeiras obras que estudamos, para mostrar o processo da assistência de Deus, o processo evolutivo. Lembremos que na obra número 1, Nosso Lar, André Luiz nos traz um livro autobiográfico, quando ele traz a desdita dele, o homem esclarecido, um cientista, mas ignorante espiritualmente falando, que desencarna, ele com muita humildade traz todas as configurações, ter passado 8 anos no umbral, mas com assistência de Deus e assistência, for assistido, resgatado pela intercessão de sua mãezinha, e começa todo o seu trabalho de regeneração no espiritual. O que é que André Luiz quer mostrar com isso? Que todos nós começamos lá de baixo. Ninguém nasce evoluído, não, é um processo. E ele traz, ele próprio, mostrando seus infortúnios, e começou todo o trabalho. Termina o livro, ele começando a trabalhar nas camas de retificação, na CISA, tá? No Ministério da Regeneração, onde os seres mais sofridos acolhidos do nosso lar estão lá, né? E no livro seguinte, nos Mensageiros, ele começa exatamente para preparar-se para os trabalhos da espiritualidade, a fazer um curso no Ministério de Esclarecimento sobre o que é ser mensageiro? Os mensageiros de Deus, aqueles que são encarregados por Deus da assistência, do trabalho. E ele, na companhia de Aniceto e de Vicente, que também foram médicos na Terra, começa o trabalho extraordinário de assistência no Rio de Janeiro, na casa de Dona Isabel, testemunhando, assistindo aquele trabalho, aquela parte prática do trabalho do curso de mensageiros. Grandes lições importantes. No livro Missionário da Luz, que foi o que terminando de ler, ele também nos traz essas informações maravilhosas do começo do trabalho dele no mundo espiritual, onde acompanha, na presença de Alexandre, o instrutor, numa casa, numa instituição espírita no Rio de Janeiro, aos bastidores do trabalho extraordinário da espiritualidade, nessa grande dualidade, a espiritualidade assistindo os filhos de Deus, a grande contribuição da espiritualidade com os trabalhadores também encarnados, né? Nos bastidores de uma casa espírita, né? Onde 2 aspectos são dado relevo à questão da reencarnação como instrumento de redenção humana, de evolução do homem, é o que Deus deseja, é o caminho para o processo evolutivo, mas também a questão da mediunidade foi analisada nos seus detalhes,
porque é essa interface entre os vivos de cá com os vivos de lá, nessa grande contribuição entre as duas esferas da vida, que Deus utiliza-se dos seus filhos para assistir os mais sofredores. Então, isso foi visto. Essa é a estratégia maravilhosa. Então, eles olham, nesse quarto livro, diz ele aqui, Emmanuel, uma síntese maravilhosa. No limiar desse livro, diz ele, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias, algumas, das zonas da erraticidade, porque é tão complexo, tão dolorosa a erraticidade. Nós sabemos que as regiões umbralinas, elas são muito divididas. Nós temos, digamos, um umbral mais leve, nós temos um umbral intermediário de mais sofrimentos, e a região das trevas de profunda dor, né? E ele, a ideia, nós vamos ver mais na frente, que André Luiz não tem aí, não tem autorização da espiritualidade maior, de nos trazer notícias mais chocantes, porque o objetivo dessa obra não é chocar ninguém, é o despertamento, é tocar nossa alma para o processo evolutivo, né? E nos estimular a ter a reencarnação mais profícua, visando o nosso trilhar no processo evolutivo. Então, dizer, eu vou trazer algumas notícias da zona da erraticidade, que envolve a crosta do mundo, né? Em todas as direções, porque, gente, eu até trouxe outro dia um mapa, eu vou ver se está na próxima semana, que é o mapa das 6 camadas da Terra, né? Tem um livro Cidade do Além, de Gregorina Cunha, com André Luiz e Chico, que é muito interessante. E mostra que ninguém sai da crosta onde nós estamos aqui, ninguém sai dela sem passar para as regiões umbralinas, que estão vizinhas a nós. Por que vizinhas a nós? Porque esses irmãos sofredores infelizes, por sintonia, são atraídos por nós da Terra encarnados, que atraem por sintonia essas criaturas infelizes. Então, ninguém sai da Terra sem passar por lá. Alguns que ficam lá, por que ficam? Porque tem sintonia com aquelas criaturas lá, aquela mente de dor e sofrimento. Quem não tem sintonia passa direto para mundos mais felizes, né? Mas ninguém desencarna sem passar por lá, não diz a doutrina espírita, né? Mas olha, diz, olha, nesse livro, algumas notícias da costa do mundo, em todas direções, comentando os quadros emocionais que transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, mais felizes, depois de passar todo o processo de purgação das infelicidades, as cogitações das paixões humanas, tudo é abordado nessa obra. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência. Nada acaba com a morte. Nós somos seres eternos, nós somos espíritos viajores no tempo. Estamos fadados ao processo evolutivo, né? Nada acontece por acaso e nada se quebra. Todo o processo evolutivo é um processo de sequência. A reencarnação é apenas uma passagem. Eu gosto muito da informação trazida aqui no livro Nosso Lar, que André Luiz, logo no primeiro capítulo, diz assim, a morte é apenas um sopro renovador. Por que um sopro renovador, minha gente? Porque o que é a vida, se não um pequeno interregno na vida eterna, um pequeno recorte da vida eterna? Mas quando é um sopro renovador, nós voltamos para o mundo espiritual para quê? Nós voltamos para reciclarmos aquilo que não fizemos adequadamente, reaprendermos, nos prepararmos, mas retornar de novo à escola, se matricular na escola da vida, que é o grande processo de aprendizagem se dá aqui, claro que lá também, óbvio, mas aqui também. Então, quando ele diz que é um sopro renovador, é que a gente vai lá prestar conta desse ano, dessa etapa da escola da vida. E aquilo que fizemos bem, vamos reciclar para voltar de novo. Por isso que é um sopro renovador. Ele fala que a morte é um campo de sequência, e ele diz, olha, mas também, sem ser a morte milagreira. O que ele quer dizer com isso? Gente, quando a gente desencarna, ninguém vira anjo porque desencarna. Não, isso é um equívoco. Quando a gente desencarna, nós somos a mesma criatura. Nossos defeitos com nossas virtudes, está nos dizendo. A única diferença que tem de quando é encarnado e desencarnado é que aqui você pode enganar os outros. Você pode ser um lobo em pele de cordeiro, pode enganar os outros. Na cidade, não. Você é o que você é. Se você for uma criatura elevada, transparecerá do seu espírito a claridade. Se você for uma criatura infeliz, desequilibrada, etc., a obscuridade também parecerá. É dito isso em todas as obras espíritas. As criaturas infelizes estão lá com o perispírito terrivelmente embrutecido, escuro, etc., etc. E tem um detalhe ainda que é muito importante a gente entender. Na doutrina espírita, as criaturas mais felizes, mais elevadas, exalam o perfume da caridade, ou seja, eles estão em um processo de evolução. Quanto mais evoluem, mais diáfano, mais felizes, e exalam a felicidade somente deles. A alegria e a beleza. E as criaturas, quanto mais atrasadas, mais brutescas que são, exalam um perfume desagradável. E é natural isso também, né? As criaturas, nós higienizados, mais limpos, mais evolvidos, mais evoluídos,
nós exalamos o perfume, e quando estamos sujos, descuidados, nós exalamos também o mau cheiro, é a mesma ideia. Claro, guardando certas proporções. O ser espiritual, quanto mais evoluído, mais delgado, mais leve, mais evoluído exalará os perfumes. A gente tem visto isso quando chega as criaturas espirituais, cheio de luz, o perfume de flores, é natural isso, né? Aí ser mais. Sem, porque não morte é um campo de sequência, sem ser fonte de milagreiro, que ninguém vira santo, e que aqui dizer, lá no mundo espiritual, ou além, o homem é fruto de si mesmo. Ou seja, nós buscamos o céu, e nós construímos o céu ou o inferno. Não é Deus que condena ninguém. Não, Deus é Pai misericordioso e bom. Nós colhemos o que plantamos de si. E o que as leis divinas são eternas, organizações eternas e inderrogáveis, ninguém derroga. Da justiça dos homens, da justiça e ordem, de equilíbrio e evolução. Então, é o seguinte, todo esse processo emaranhado no universo inteiro rege as leis sublimes, né? As leis sublimes que são interrogáveis e justas, né? Como eu dizendo, bom, feitas essas considerações, vamos então começar o capítulo primeiro. Mas já achei importante a gente ter essas compreensões da ideia deturpada. E é o que ele vai falar nos capítulos, vai ver isso, de céu e inferno. E, ao mesmo tempo, fazendo um resumo de onde se circunscreverá o trabalho nessa obra, né? Que é exatamente narrar os trabalhos feitos pelos emissários de Deus, pelos obreiros da vida eterna, nessa região de sofrimento. Então, disse ele, olha, antes de iniciar no capítulo 1, convite ao bem, veja o nome do capítulo, convite ao bem, convite à fraternidade, ao amor, à caridade, etc. Antes de iniciar os trabalhos da nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo, que é nesse livro o instrutor dele, conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio. O que quer dizer com isso, gente? Veja, ele vai participar de uma expedição socorrista, vai socorrer alguém, em nome de Deus, vai assistir alguém. Mas uma estratégia, porque é importante entender que na espiritualidade não há improvisos, é sempre feito com muito planejamento. Ou seja, as criaturas que irão laborar na região de dor e sofrimento, nas regiões abismais de dor e sofrimento, passam por um processo importante de despertamento, passam por um processo de chamada de atenção, de orientação, porque os quadros são dantescos. A quem não se prepara pode fraquejar, inclusive, nesses trabalhos, nessas zonas de sofrimento e dor. Então, como na espiritualidade nada se improvisa, todos que irão participar dos trabalhos nas regiões abissais de dor e sofrimento passam primeiro por um trabalho de uma palestra visando chamá-los a atenção para a rudeza desses quadros, para o sofrimento desses irmãos, e para que haja uma adesão do Espírito que vai para abrir seus braços e seu coração para assistir os filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Então, está dizendo que antes de começar, tem um Templo da Paz, que é esse local, você passa e tem uma rápida palestra com seres experimentados, visando tocar seu coração para que o trabalho tenha mais proveito. Então, esse Templo da Paz, esse local, que fica no Ministério do Auxílio, em nosso lar, antes deles irem ao trabalho, passaram por lá. Mas onde o instrutor, nesse local, um instrutor esclarecido, comentaria necessidades da cooperação, que vai trabalhar com os sofredores, terá que o coração voltado para a cooperação, para a caridade, junto às entidades infelizes, nos ciclos mais baixos da vida espiritual que rodeia a cruz. Aí ele começa a narrar isso e faz, ele gosta muito dessa história, e traz uma narrativa bonita, que naquela noite onde ia acontecer essa palestra no Templo da Paz, era uma noite maravilhosa, linda, o céu era maravilhoso, etc. Isso ele está falando porque esse Templo da Paz fica em nosso lar, que é uma esfera, a terceira esfera da Terra, muito mais evolvido, muito mais evoluído, e lá o ambiente é muito mais agradável. Aí ele diz, olha, aquele ambiente lindo da noite, de areia de estrelas, etc., fazia meditar dos segredos da excessitude da natureza divina. Como Deus é bom, tudo é perfeito, etc. Ao chegar ao Templo da Paz, ele nos diz o seguinte, aí ele começa a narrar como é o Templo da Paz na sua arquitetura por fora, o que está envolto dele. Né? Diz, olha, o Templo da Paz fica no sopé de uma graciosa colina, lá em nosso lar, apresentando aspectos festivos. Quando ele fala aspecto festivo, que está acontecendo naquele local, não é a festa da trivialidade que a gente tem aqui, não. É a festa da solidariedade, do amor. Ou seja, todos que estão lá estão colocando seu coração a serviço do bem, a alegria de servir, que é algo maravilhoso, muito maior do que ser servido, obviamente, para as criaturas que chegaram a esse patamar de compreensão. É isso que ele está falando. Em virtude da iluminação feérica, etc., daquele ambiente. Ele notou que era um ambiente muito agradável, etc., etc. Aí, quando ele chega e mostra os ambientes adjacentes, ele começa a narrar o aspecto da própria arquitetura do Campo da Paz,
do Templo da Paz, melhor dizendo. As torres, ele começa a dar em agulhas brilhantes, etc. Ele está cheio, rodeado de flores maravilhosas, ele começa a mostrar isso. Um azul, um perfume maravilhoso e tal, tal, tal. Aí ele começa a dar, olha, não éramos os únicos que estavam chegando ali, não. Não era só o nosso grupo capitaneado por Jerônimo que estava chegando no Templo da Paz, não. Eram vários, disse ele, para a palestra da noite. Vários grupos de irmãos se dirigiam ao interior, ou seja, muitos grupos que se destinavam à região de sofrimento e dor passavam todos por ali. Era uma estratégia da espiritualidade maior para você retemperar seus espíritos, fortalecer seus espíritos e colocar seu coração à disposição do serviço que o prestar em nome de Deus. Ou seja, muito importante isso, ir lá buscar recarregar, digamos assim, as baterias, as energias, o coração, né? Todas as entidades que tinham interesse nas lições, porque exatamente se fortalecer para o trabalho. Aí só, a nossa equipe, disse ele, André Luiz, era composta de Jerônimo, que era o assistente, seria o instrutor, de um padre católico. Eu acho muito interessante a gente colocar isso na doutrina espírita. A doutrina espírita diz, está lá na palestra de Telésforo, no livro dos Missionários da Luz, que todas as religiões são um caminho para Deus. Então, ele sempre coloca, por exemplo, a história da ideia de que na doutrina espírita traz o papel dos padres, de outras religiões. Por exemplo, ele fala que o padre Hipólito participa dessa reunião das regiões de sofrimento, né? Lá no livro Transição Planetária, fala também que tem um padre, fala que tem um hindu, ele mostra a importância. O importante não são as religiões, diz lá. O importante é o que fazemos das religiões sobre o para Deus. Então, só, nossa equipe tem Jerônimo, que é o instrutor, Padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu. Esses eram 4 componentes dessa equipe de trabalho que iriam operar na crosta planetária num prazo de 30 dias. Então, deixa claro isso. O tempo que eles teriam para desenvolver as tarefas que estavam estabelecidas era 30 dias. Esses 30 dias trouxeram subsídios muito importantes para essa obra, né? Em caráter de, ou seja, o objetivo, caráter de auxílio, o grupo que vão socorrer, mas também de estudos, né? Porque a espiritualidade, todos nós temos nosso processo de evolução, e aquelas informações trariam ao próprio André Luiz bastantes ensinamentos novos, né? Com vista ao nosso desenvolvimento espiritual. Deixar claro que também o objetivo não só era esse. O objetivo é que André Luiz está buscando subsídio para escrever esta obra, esse livro. Deixar claro, gente, a gente já viu isso nas obras anteriores, que nada é improvisado no mundo espiritual. Toda esta obra, A Vida no Mundo Espiritual, foi preparada e pensada no mundo espiritual. Então, vamos ver isso lá no final, algumas informações de Emmanuel sobre isso. Tudo. Então, não é nada improvisado. Eles foram com esse objetivo, onde os assuntos que seriam abordados nesse livro, ou seja, o trabalho nas regiões umbralinas, na região do sofrimento, se o objetivo, então, for estabelecido antes o objetivo, tudo preparado, onde ali foi o campo colher esse material, para lograr nós, a humanidade, para despertarmos a importância disso, entendendo que o que acontece lá naquela região de sofrimento nada mais é do que a reação do que cometemos aqui. Ou seja, é dentro da lei de ação-reação. O que plantamos, colhemos. Essa é a ideia. Muito bem. Jerônimo, orientador de nossas atividades, era um espírito nobre, disse ele, uma grande evolução espiritual. E vendo a minha curiosidade, o que estava acontecendo lá no templo, diz ele, aquela conversa, aquela alegria toda, disse, olha, vendo a movimentação, ele só explicou. Disse, olha, muito justa a sua atenção, Delio. Ele é muito curioso, como sempre, em torno do assunto. Admito, disse ele, que a quase totalidade das entidades estudiosas interessados na palestra do Reunião de Estudiosos, que aflui à casa, integram comissões de agrupamento de socorro nas regiões menos evoluídas. Certo? Os que estão ali estão se preparando para o trabalho a ser desenvolvido na região de sofrimento. Muito bem. Aí, olha, à noite de hoje, teremos a palavra de um instrutor extraordinário chamado Albano Metelo, que merece considerações excepcionais por ser um experiente trabalhador no campo da assistência, que trará grandes subsídios para nós, disse ele. Olha, trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes, ou seja, alguém que já laborou muito tempo aos sofredores, que tem uma larga folha de serviço, que já coordenou várias equipes. Portanto, ele tem muito a nos apresentar, porque vamos encontrar quadro de profunda dor, tenebroso, e a gente tem que saber a forma certa de abordar, e mais, de ter o equilíbrio necessário, o amor e a renúncia para chegar a esse lugar para assistir os filhos de Deus, disse ele. Então, ele tem uma larga experiência. Aí, aqui, somos aqui diversos grupos de aprendizes, e a experiência dele nos fará muito bem, ou seja, a vivência dele trará para nós toda uma estratégia, prepararemos o coração para esse trabalho. Muito bem. Aí disse que ele começou a entrar no templo e tal, e aí, olha, naquele ambiente, suaves melodias tocavam naquele ambiente.
É importante a gente entender, já foi dito por André Luiz, a questão da musicoterapia. Nos mundos espirituais, a música é largamente utilizada como uma forma de trazer aos nossos corações toda uma renovação, toda uma atmosfera de paz e de amor. É muito importante. É dito isso, inclusive lá em nosso lar, foi colocado isso por André Luiz, que à noite, quando ele estava desenvolvendo o trabalho, o próprio governador do nosso lar estabelecia que a música fizesse parte. Você cria toda uma paz, uma harmonia para que o trabalho desenvolva. Então, assim, olha, flores maravilosas ambientavam o ambiente, a música suave tocava e tal. Que instantes apareceu o emissário à noite. Quem? O Metelo, né? O grande instrutor da noite, chamado Albano Metelo. Aí, olha, chegou e tal, aquela figura maravilhosa, ele começou a escrever o perfil dele. Era um ancião de porte respeitável, cabelos encanecidos de neve, né? Os olhos bastante calmos, resplandecentes e lúcidos, que irradiava simpatia. O significa simpatias que de súbito nos dominava o coração. O que significa isso, gente? As criaturas, quanto mais evolvidas, quanto mais evoluídas, mas eles têm um poder do magnetismo de atração muito grande. Basta ver quem leu o livro há 2000 anos, como foi a presença do senador Públio Lentulus, que era Emmanuel, na época de Cristo, diante de Cristo, nas bases do de Nazaré. O magnetismo foi tão extraordinário que ele caiu de joelhos diante de Jesus, não conseguia dizer uma palavra, diante da força e a emoção que teve diante desse. Quem lê o livro Transição Planetária vê como é que foi o encontro de Manuel Filomeno de Miranda com o espírito de Francisco de Assis. Foi tão extraordinário que ele caiu em prantos. As criaturas que têm sensibilidade, diante de grandes espíritos evoluídos, sentiam-as. Com as criaturas que tiveram o privilégio de visitar Chico, ao chegar próximo de Chico, eles choravam, se emocionavam. E é normal, né? É isso. Por isso, quando aquela figura maravilhosa chegou, todos ficaram encantados e atraídos pelo seu magnetismo extraordinário. É isso que quando ele chegou no local, abriu as mãos amigas, como se fosse abraçar todos, ou abençoar todos, né? Na hora que ele ia começar a falar, começou a tocar um hino maravilhoso. Um hino um hino como se fosse uma oração. Maravilhoso no templo. Que ele já ia abrir a mão para falar, ouviu, mas ficou de alguma sorte surpreso. Olha o nome do hino, gente. Glória aos servos fiéis. O próprio Metelo, que era um grande trabalhador, servidor de Deus, com grande experiência, mas aqueles outros que também estavam se preparando para o trabalho. Veja que esse hino, além de ser um cântico, era também uma oração. Veja o conteúdo dela, olha como é que diz. É uma evocação a Deus. Ó Senhor, abençoa, Senhor, aos seus servos fiéis. Ou seja, lembre-se, essa mensagem era muito importante para aqueles que os empenham essas tarefas na reunião das sombras. Abençoa os seus servos fiéis, mensageiro da tua paz, da paz de Deus, que eles iam levar essa paz em nome do Pai, né? Semeador de sua esperança. Eles iam semear semente da esperança àqueles corações sofridos de dor, das regiões abissais de dor. Onde haja sombra, Senhor, de dor, acende-lhe a lâmpada da alegria, ou seja, que os seus emissários sejam portadores dessa lâmpada da alegria, né? Onde domine o mal, ameaçando a obra de Deus, abre-lhe as portas, ocultando a tua misericórdia, porque só a luz, só o amor é capaz de vencer o ódio, só a luz é capaz de vencer as sombras, né? Onde surge o ódio, disse ele, auxilia-nos a cultivar as flores da bem-aventurança de teu sacrosanto amor, né? Senhor, a evocação continua na música, na canção, né? São eles, Senhor, quem eles? Os seus servos. São eles os teus heróis anônimos, são eles os seus emissários, em nome dos quais o seu amor é espalhado no coração dos seus filhos menos ditosos, né? Que removem pântanos e espinheiros, ou seja, removem no coração das criaturas, né? Essas dores, essas angústias, né? Cooperando em tua divina semeadura do seu amor, do seu bem. Olha que coisa que mais bonita, né? E apropriada para o momento. Continua. Primeiro, ele diz que os seus mensageiros, os seus trabalhadores, os seus servos, pedindo que Deus ilumine o coração deles, para que eles consigam assistir os filhos de Deus do mesmo jeito. Aí disse agora, Deus, para eles desenvolver essa tarefa, estou só analisando aqui o hino, como é maravilhoso. Agora, Deus, para poder eles possam esperar essas bênçãos, olha a segunda parte, não é bonita? Concede a eles, Senhor, aos seus tarefeiros, o júbilo, a alegria interior, a grandeza interior da claridade sagrada, em que se banham essa claridade as almas redimidas, ou seja,
O que é que ele quer dizer? Dá a ele as condições para que o trabalho seja mais exitoso. Unge-lhes o coração com harmonia, porque se não tiver harmonia, ninguém pode dar o que não tem. Se eu não tiver um coração em paz, como é que eu posso servir a Deus de jeito? Com harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Sei? Olha, descortina o Senhor nele e nos servidores as visões gloriosas que guardam para os olhos dos justos. Condecora-lhe, Senhor, o peito, o coração, com as estrelas da virtude leal, ou seja, abastece esses corações para que eles possam distribuir. Aí diz, olha, enche as mãos deles de aplicação dessas bênçãos bendita, as mãos de dádivas, bênçãos sublimes, para que repartam essas dádivas de Deus em teu nome do bem, reparta com os mais sofredores. Né? Também, Senhor, dá a ele a luz da perfeição, o alimento do amor, ou seja, reparte o pão espiritual com eles, para que eles possam, abastecidos, saciados, poder também repartir com aqueles que vão buscar. A veste da sabedoria, né, olha, para que ela repartam, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, Senhor, dá a eles, que sem fé. Como é que nós podemos fazer coisas extraordinárias sem fé? O influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Então, eu botei aqui entre parênteses a minha síntese. Ou seja, no primeiro momento, eles qual é a tarefa deles, mas para que possa desenvolver, foi refazer naqueles irmãos um estoque de dádivas sublimes e divinas para serem repartidas, em nome do Pai. Né? No final, vem mais uma evocação maravilhosa a Deus. Ó Senhor, Jesus, inspiração de nossas vidas. Jesus é aquele que é sobre nós, é o guia da humanidade, e a inspiração é nele que vamos buscar a perfeição, não vamos buscar instrumentos, vamos buscar ele não só é o guia da humanidade, mas também é a fonte de dádivas, né? É o modelo onde está toda a perfeição. Olha, ó Senhor, inspiração de nossas vidas, de todos nós, mestre de nossos corações. Ou seja, aí ele está nos colocando uma evocação a Jesus, né? Mostrando a grandeza desse ser sublime, o ser mais sublime que pisou dentre nós, o enviado de Deus para dirigir nosso obra. Ó Senhor, inspiração da vida. Está se dirigindo agora a Jesus, para que busque fortalecer-nos. Mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faz brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fonte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Tem gente, coisa mais bonita, né? E a gente mostra muito clara o trabalho, pedindo fortalecimento e fazendo homenagem àquele que será doador dessa possibilidade do trabalho junto aos sofredores, ao governador planetário, que é Jesus, né? O instrutor, que é Metelo, o viu em silêncio, de olhos marejados de lágrimas, natural, né? Jean transparente, intenso júbilo, intensa alegria de ouvir aquela evocação maravilhosa, né? Aos trabalhadores fiéis, que ele era o mais destacado dos trabalhadores, e em lágrimas estava, né? Certamente em lágrimas, que os acenos harmoniosos do cântico fizeram brotar no coração dele, e ele então abriu os olhos, abriu os braços, saudou a todos e disse: a paz do Senhor, desejando a todos a paz do Senhor. Começando então a peroração, a fala, a orientação, a palavra, a palestra dele depois disso. Aí disse com muita humildade, né? Não mereço, amigos, o pleito de carinho desta noite. Lembra que ele fazia a palestra, já começar. Aí o hino foi feito em homenagem a ele, naturalmente, e também que era muito apropriada para o grupo que se estava colocando à disposição para o trabalho da noite, o trabalho que se realizava nas regiões difíceis. Não mereço o carinho dessa noite, disse ele. Não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde. Mostrando uma humildade maravilhosa desse grande trabalhador. Se sou mero soldado das lides evangélicas, disse ele, trabalho ainda no campo da própria redenção, mostrando uma profunda humildade. E André Luiz é mestre em fazer isso. Mestre, sempre mostrar que todos os grandes instrutores hoje foram outrora ignorantes, foram réprobos no passado, que ninguém evolui, ninguém nasce evoluído, não. É todo um processo. Ele mostra, deixar bem claro isso. Em toda a obra dele, ele mostra isso, que todo é um processo gradativo de evolução. Muito bem. Disse isso, aí ele disse, Matéria, mas a minha personalidade não interessa, vamos o que é importante, diz ele. Venho falar, disse ele, de nossos trabalhos singelos, das regiões da crosta de sofrimento da terra, disse ele. Irmãos, meus irmãos, é necessário apelar, fazer um apelo ao coração de vocês, né, para o trabalho. As zonas purgatoriais de sofrimento multiplicam-se assustadoramente ao redor dos homens encarnados. Por que ele quer dizer isso, gente? Lembremos que esse livro é de 1946. Lembremos que estava terminando a Segunda Guerra Mundial, que
que ceifou 70 milhões de criaturas. E, gente, essas criaturas que desencarnam na guerra, de ódio, de ressentimento, de violências, essas criaturas, boa parte dessas criaturas passaram um bom tempo nas regiões de sofrimento, porque estavam com o coração cheio de ódio, né? E pior, as chagas de uma guerra não passam quando ela conclui. Os medos, os ressentimentos, os ódios permanecem por um bom tempo. Então, muitas pessoas continuariam indo para regiões de sofrimento, mesmo depois da guerra. Sim, mesmo depois da guerra. Porque o coração está cheio desse veneno que há, dos medos, dos ódios, dos ressentimentos, né? Diz que as regiões purgatórias estão assustadoramente crescentes, multiplicando-se, disse ele. A distância do teatro da angústia, nosso lar está distante, que fica na terceira esfera da Terra, terceira camada, na saída da região do umbral, né? Assim, a distância do teatro da angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, nosso lar, região bacana, preservando valiosas reservas de vida infinita em nosso lar, bem mais evoluído, para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e das trevas, nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormenta a mente humana quanto aos problemas da morte. Ele está dizendo que mesmo as criaturas que estão em nosso lar não têm uma noção muito adequada ainda dos problemas decorrentes da morte, mas das regiões de profundo sofrimento que existem essas zonas purgatoriais, disse ele. Nós lá estamos confortáveis, chegamos num patamar, às vezes não temos uma compreensão real dos problemas, ou seja, que nós somos seres interdimensionais e das repercussões que tem, né? Isso é a felicidade, disse ele. Faz que nasçam aqui, nós em nosso lar, as fontes inesgotáveis de esperança. Claro, quem já atingiu um patamar que está no nosso lar, que estão voltando os olhos para a sensitude, para a evolução, já tem uma compreensão melhor disso, né? Se ele. Os que se preparam ante os voos maiores, que estão lá pensando, como André Luiz e os outros que estão lá, estão pensando, planejando, avançar, evoluir, né? Os voos maiores da eternidade traz os olhos voltados para a esfera superior. Estão olhando, se pautando nas esferas mais elevadas, que é o objetivo deles, né? Na contemplação de limitado por vida, disse ele. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação, na crosta, os mesmos que vão retornar à crosta e reencarnar, fixam suas aspirações, que é inato a qualquer ser humano, né? Processo evolutivo, todos nós desejamos ser felizes, né? Mais fortes, no soberano propósito de redenção. Ou seja, ele quer dizer que mesmo que estão no nosso lar, mas os que lá estão e que desejam voltar à Terra, estão todos de olho no processo evolutivo. Que, afinal de contas, nós vimos lá no livro nos Mensageiros, que quando voltamos à parte espiritual, vamos nos reciclar. Vamos analisar aquilo que não fizemos bem feito para nos preparar para voltar, para refazer, para retomar o trabalho que a gente não conseguiu fazer. É como alguém que está na escola e que é reprovado na matéria e volta de novo, para repetir até aprender. É isso que acontece. Então, olha, organizamos para operar no futuro, usados nas solicitações de trabalho arrojadas no Boano. Olha, diz ele, todos os pormenores da vida nesta cidade, nosso lar, fala nos autos dos nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Ou seja, está dizendo que é inato ao ser o desejo de evoluir, né? Muito bem. Aí ele diz, não longe de nós, de nosso lar, começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores. Ou seja, as esferas mais elevadas, as colônias espirituais mais elevadas, os planetas mais evoluídos, estão mais para cima, né? Diz ele. Convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com Deus. Todos nós desejamos, queremos. Mas, disse ele, e os nossos irmãos, que ainda ignoram a luz, os sofredores, os filhos de Deus que estão nas regiões sofredores, sabe? Subiríamos nós para os píncaros evolutivos até Deus, num ciclo fechado, ignorando os que choram e sofrem do nosso lado? Não seria uma visão egoísta? Estamos dizendo isso. Como operar o insulamento, o isolamento egoístico, as pessoas só em nós, partir a caminho do Pai amoroso e leal? Lembremos que o Pai amoroso e leal, Deus que é Pai soberano e bom, acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos, são todos seus filhos. Deus não ignora nem de seus filhos, dá de forma absolutamente igual. Se Deus assim procede, como é que nós podemos achar que devemos evoluir egoisticamente? É aquela ideia que ele fala lá, que Emmanuel fala na abertura, de um céu onde as criaturas só pensam neles egoisticamente. Mas dá para pensar nisso, diz ele. Diz ele, nós, está falando deles, os que estão lá, nosso lar,
Que procuramos a santidade e a justiça. Estamos almejando isso. Alcançaríamos acaso a santidade e a justiça, semelhante orientação, se outras fossem as circunstâncias que nos regem até aqui. Ou seja, se tivesse faltado a assistência e o amor de Deus na figura daqueles espíritos mais evoluídos, teríamos chegado até aqui? Não, meus irmãos. Ninguém evolui sem ajuda. Todos nós precisamos da assistência e do amor de Deus. Todos nós. Todos nós precisamos dos nossos amigos espirituais, daqueles que são amigos espirituais e também daqueles nossos tutores encarnados, do pai e da mãe. Todos nós precisamos das orientações dos que mais sabem, dos que mais têm. Como é que nós podemos ter a visão de que precisamos evoluir sem assistência dos mais evoluídos? Como é que chegamos até aqui? Todos nós começamos lá, simples ignorantes disso do Evangelho, né? Chegamos até aqui porque já passamos em várias etapas. Se não fazemos algumas coisas hoje, que bom, nós já fizemos. É isso que está nos dizendo, né? Disse ele. Construtores do nosso próprio destino, porque nós somos o dono do nosso destino, nós temos o livre-arbítrio para escolher os caminhos, a felicidade pode estar mais perto ou mais longe, depende dos nossos procederes, certo? Por delegação natural do Criador, que nos deu essa capacidade, diferente dos animais, que não têm esse discernimento, né? Onde permaneceríamos nós, agora, sem os favores da oportunidade que Deus nos deu e o obséquio da proteção dos benfeitores desvelados? Ou seja, se não tivéssemos tido todas as condições, toda a assistência do Pai amoroso e bom que deseja nossa felicidade, teríamos atingido onde estamos hoje? É isso que estava dizendo para os que estavam lá, tentando sensibilizar seus corações para isso. Olha, indubitavelmente, disse ele, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas, é inato a todo ser humano. No entanto, é preciso ponderar, disse ele, que a bênção da fonte, olha que analogia legal, a bênção da fonte de água pura pode converter-se em venenosa água estagnada se trancamos no poço incomunicável. Olha que coisa maravilhosa que ele nos diz. Olha, a água pura que sai da fonte, pura, qual a finalidade dela? Descer no córrego para ir levando vida, descedentando animais, pessoas, plantas, etc, etc, etc. Mas se a gente pegar aquela fonte e fazer um poço, vai criar lodo, vai ficar venenoso, vai criar problemas. Ou seja, é a mesma sorte. Se a gente consegue as bênçãos da ajuda sublime e traz nos nossos corações compreensões, ficamos só em nós. Isso é egoísmo, gente. É egoísmo. Ou seja, nós, além de não fazermos o bem, não tivermos o pão que recebemos espiritual, né? Nós estaremos vulnerando. Porque o que é egoísmo, se não a falta de elevação? Nós estamos nos viciando aqui, Jesus fala as grandes chagas da humanidade, o egoísmo, o orgulho, né? Então, como é que pode a gente evoluir com essa visão pequena, está nos dizendo isso, né? Seria completo nosso regozijo, nossa felicidade, havendo lágrimas atrás de nossos pés, nossos passos, dos pais, dos irmãos, dos filhos, sabendo que estão numa situação dramática. É a mesma coisa que você está na mesa comendo uma alimentação maravilhosa, seu filho com fome de lado. E você não tem coragem de dar, não tem solidariedade, vê seu filho sofrendo. Seria razoável isso, gente? Comentou a hino de Osana e a felicidade sobre o coro de soluços, vendo um pai, uma mãe passando por dificuldades, um sofrimento, os irmãos. Como você vendo alguém padecendo, doente, etc., não erguer, seu espírito ser movido para assistir a caridade? Diz Jesus que a caridade é o único caminho para a felicidade. Diz até Kardec. Fora a caridade, não a salvação, no sentido de que não é evolução. As criaturas são insensíveis à dor alheia, não estão preparados para crescer, evoluir espiritualmente. Que está nos chamando a atenção para isso? Disse ele, nobilíssimo. Ou seja, é razoável que todo impulso para atingir o cume, é natural que a gente deseje chegar aos cimos do processo evolutivo, né? Entretanto, que haveremos após a ascensão, quando chegarmos lá, entre os júbilos de alguns, identificarmos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Como é que pode? Né? Disse ele. Essa visão egoísta. Nesse momento, aí quando eu dizendo, também, eu achei maravilhoso, veja a estratégia que é maravilhosa dele, sensacional. Primeiro, ele nos diz que não existe um céu, não existe evolução com um coração cheio de egoísmo. Aí ele abre seu coração, Metelo, que é um espírito elevado, com muita humildade, para dizer, olha, eu também já passei por isso. Mostra aquela ideia de que todo espírito sublime, todo grande guia da humanidade já foi outrora alguém, um réprobo, alguém lá atrás, feliz, que teve ajuda. Se eu tivesse tido a ajuda dos benfeitores em nome de Deus, eu não teria chegado lá. Eu também, diz o instrutor, eu também tive, no outro tempo, a obcecação de buscar apressado a montanha, ou seja, a evolução. Olha que coisa linda. A luz de cima,
dos mundos mais felizes, fascinava-me. E rompi todos os laços que me retinham abaixo. Ignorei os que sofriam, disse ele. Um grande erro, disse ele, encetando dificuldade na jornada. Ao princípio, disse ele, a princípio feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, do caminho, que é tortuoso, porque, gente, é muito difícil mudar. É muito difícil mudar, nós sabemos disso. O processo de mudança é difícil. Ele começa quando começa a identificar nossos erros. Aí é um grande começo. Identificar os erros, começar a lutar contra eles, para errar menos. Aí experimentei em atrozes desenganos o equívoco dele, que é achar que pode crescer ignorando os que sofrem, disse ele. Consegui, disse ele, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso, feliz, alegre, pequena eminência. Cresceu algo, um certo avanço. E aí, me voltando, disse ele, todavia, espantou-me a visão terrificante do vale, de sofrimentos e de dor, das regiões purgatoriais, da própria terra, com tanto dor e sofrimento. O sofrimento e a ignorância dominava em plena treva, cheio de sofrimentos terríveis nas regiões de sofrimento e dor, né? E assim, encarnados e encarnados lutavam uns contra os outros, os processos obsessivos, subjugações, etc. Em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalescos. Ou seja, nós, ainda profundamente embrutecidos, somos mais extintos. Não temos a compreensão da humanidade, dos sentimentos de bondade, de amor, etc. Né? O ódio, disse ele, estou contando a história dele, olha que humildade dele, para aqueles que estão se candidatando ao trabalho, olha que maravilhoso, ele abrindo seu coração. O ódio, disse ele, criava moléstias, doenças repugnantes, nós sabemos disso. Se o espírito está doente e só tem ódio quem é espírito doente, essa doença do corpo, do espírito, não diz Emmanuel, não diz André Luiz, as doenças do corpo reverberam, a doença da alma reverbera no corpo, ou seja, corpo são, mente sã, corpo doente, mente doente, corpo doente, é isso. Os olhos criavam moléstias repugnantes, o egoísmo, só pensa em si, abafava impulsos nobres, claro, é o homem velho gritando ainda, o homem atrasado gritando contra o homem novo que está surgindo. É o Deus interior começando a dar os primeiros passos, mas ainda a autoridade do homem velho gritando dentro dele, né? Diz ele. A vaidade operava a horrenda cegueira, o vaidoso, né? Ou seja, ainda é o que parece, o retrato da crosta das regiões adjacentes que nós vemos hoje. Por que regiões adjacentes? O retrato daqui. Porque eles são atraídos por nós. Nós somos egoístas, infelizes, criminosos e atraímos as criaturas com o mesmo pensamento e sentimento, né? Quem são os que estão lá nas regiões? Nós, ontem. Né? Essa é a grande verdade. Cheguei a sentir-me feliz, disse ele. Olha que história maravilhosa do Metelo. Sinto-me feliz, egoisticamente, né? Diante da posição dos que se me distanciavam, dos infelizes, de tamanhas angústias. Ele, Metelo, abrindo o coração. Agora, olhem que coisa maravilhosa. Só, eu ainda pensava assim, egoísta. Contudo, quanto mais me vangloriava de ter atingido algum patamar de evolução, dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, tinha eu o objetivo de atingir, de evoluir. Eis que, certa noite, eu achei espetacular isso, certa noite, notei que o vale se apresentava de fulgurante luz, ou seja, ele verificou que as regiões umbralinas, trevosas, etc., foram cercadas de aquele ambiente terrível de dores terríveis, uma fulgurante luz chegou àquele ponto. Olha que alerta importante, não só para os que estavam se candidatando ao trabalho de assistência, para nós mesmos, para nós mesmos. Diz ele, mas escuta, mas que sol misericordioso visitava aquele antro de sofrimento e dor, sombrio? Como? Não era possível isso. Só seres angélicos desciam, céleres, rápidos, de radiosos píncaros evolutivos, pináculos evolutivos, né? Acorrendo nas zonas mais baixas de sofrimento e dor, regiões trevosas, etc., obedecendo o poder de atração de claridade bendita. Sim, alguém muito sublime estava naquele local, atraindo seres angelicais. Olha que maravilha. Aí ele ficou tão assustado e perguntou, que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos presentes, uns áulicos celestiais, um dos seguidores, espíritos novos que ali estava. Disse ele, o Senhor Jesus, o governador do planeta, visita hoje os que erram nas trevas do mundo. Olha que coisa extraordinária. Como é que a gente pode ser egoísta se o próprio governador do planeta, o ser mais evolvido, mais evoluído de toda a história que a pisou por aqui, estava visitando os seres mais atrasados e sofridos das regiões de sofrimento e dor? Olha que coisa, que reflexão boa para nós demais e para os que estavam se candidatando ao trabalho lá de assistência, né?
Só, Jesus esteve aqui libertando consciências escravizadas no erro, no egoísmo. Aí, o Espírito que ele perguntou, se tem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, com o governador do planeta. Ele tinha urgência, porque o trabalho estava acontecendo. Jesus estava lá e precisava da ajuda de todos. Diminuindo os desastres daquelas quedas morais. Era o trabalho que estava sendo feito lá. Diminuindo o desastre daquelas quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas e atenuando o mal. E, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião como forma de educar as criaturas. A religião, os caminhos de redenção, e a ciência, o conhecimento, né? De modo a desfazer a multimilionária noite da ignorância. Jesus foi pessoalmente levar com seu séquito as bênçãos sublimes das suas claridades àqueles corações sofredores. Novamente sozinho, quando terminou o trabalho de assistência de Jesus, ele sozinho, aí cai no real. Cai no real. Né? Disse ele, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude egoísta que teve antes, né? Que me fizeram impaciente. Depois que viu Jesus, vi com toda a sua humildade, disse ele. Em verdade, ele caiu na dele em si. Para onde marchava eu, o espírito egoísta? De observação minha, mas é isso mesmo. Só pensava nele, esquecia os outros. Despreocupado da imensa família humana, irmãos, a família de Deus, são todos filhos de um pai ancestral, junto da qual auria minhas mais ricas aquisições para a vida imortal. Ou seja, eu não nasci no patamar que estava, não. Eu vim lá de baixo, das primeiras encarnações, ignorante, cometer crimes, todos nós passamos por isso. Já chegamos hoje tendo ajuda das criaturas que lá estavam na terra, dos seres, dos filhos de Deus que me ajudaram. Como ignorar isso, disse ele? Por que enojar-me daquelas criaturas sofredoras ante o vale de dor e sofrimento, se o próprio Jesus, governador do planeta, que me centralizava nas aspirações, era ele onde buscava inspiração, era em Jesus, ser mais evoluído que tem. Trabalhava, Jesus trabalhava, como é que eu posso ignorar, sentir nojo, se Jesus vinha trabalhar pessoalmente, né? Solícito, para que a luz de cima dos píncaros celestiais penetrasse as entranhas da terra. Como é que eu poderia continuar com essa visão equivocada, egoísta, se o próprio Jesus vinha em pessoa? Não praticara olha que coisa interessante, não praticara eu o crime de execrável de usura. O que é o crime de usura, gente? Que é da área do direito, sabe? É tirar proveito indevido. Ou seja, se eu tirei todo o proveito da assistência de Deus lá na terra, com tal, como é que eu posso não dar nada em troca? É crime de usura. Ele disse, olvidando, esquecendo aqueles aos quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão, se sua ingratidão absurda. Cadê a reciprocidade? Né? Quem ajuda merece uma ingratidão de não ajudar aqueles que foram protagonistas, que me ajudaram no processo evolutivo. Como subir sozinho, disse ele, orgando um céu exclusivo para a minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores de cooperação que o mundo me prodigalizava. Muitos cooperaram comigo com generosidade e abundância e reciprocidade. Como é que está? Eu fui ajudado e não tenho obrigação de ajudar? Não, está equivocado isso. Pessoal, aí mostrava um instrutor imensamente comovido, está contando a sua história. Albano Metelo está contando a sua própria história, abrindo o coração. Gente, eu errei. Isso é um equívoco, você não pode trilhar pelo mesmo caminho. Né, senhora? Detive-me naquela posição absurda e voltei diante do exemplo magnífico de Jesus. Efetivamente, o caminho vertical, de evoluir e purificador da superioridade é o sublime destinação de todos. Todos são filhos de Deus, estão fadados à lei do progresso. O cume, bafejado de esplendor solar, disse ele. É sempre um desafio benéfico aos que se vagueiam sem rumo na planície. Está dizendo que não só os mais evoluídos, mas aqueles que estão lá, nas regiões abissais de dor, nas regiões trevosas, também desejam a felicidade. Né? O alto polariza naturalmente as supremas esperanças. Nós desejamos o alto. Né? Os que ainda permanecem embaixo. Quem está lá embaixo também deseja. Né? Todavia, à medida que penetramos no domínio da altura, começamos a avançar um pouco, imprime-nos na mente e no coração as leis sublimes da fraternidade e misericórdia. Porque, gente, não é possível evoluir sendo egoísta. Jesus dizia que um grande entrave, os grandes cânceres da humanidade estão no egoísmo e no orgulho. Como é que eu posso evoluir, ser orgulhoso? Sem perdoar ninguém? Não, isso é falta de evolução espiritual. Não é possível, é incompatível, disse ele. Né? Os grandes orientadores da humanidade, ou seja, os grandes espíritos da humanidade, chegaram às grandes elevações espirituais, não mediram a própria grandeza, senão
pela capacidade de regressar ao ciclo da ignorância para exemplificarem todas as grandes criaturas que Deus enviou à Terra para nos dar exemplos. Está aí o grande Mahatma Gandhi, está aí o grande Francisco Cândido Xavier, está aí o Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Sai Baba, e tantas criaturas, Buda e tantas outras criaturas que vieram em nome de Deus testificar, atingiram a excelsitude, mas voltaram para dar o seu contributo. São os filhos de Deus iguais. E aqueles que mais têm, ajudam os que menos têm. E são enviados de Deus para que as suas ações no campo do bem, do amor e da fraternidade estimulem os ignorantes que nós a seguir o mesmo caminho. Essa é a ideia, né? Da ignorância para a exemplificação, para exemplificar o quê? O amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão ao semelhante. Essas criaturas voltaram para dar os seus contributos, para estimular a. Aí eu vou ter aqui o doutor Bezerra de Menezes, porque é uma figura tão magnífica, tão extraordinária, tão evoluída, e diz uma palestra maravilhosa de Divaldo Pereira Franco. E o doutor Bezerra, depois de 50 anos desencarnados, e o retorno dele no mundo espiritual foi glorioso, que ele acordou no mundo espiritual, lá onde ele estava no hospital, ouviu um grupo, um coro imenso, levaram ele à sacada do hospital, vai estar uma montanha de criaturas lá fora, esperando que foram beneficiados por ele quando estava encarnado. Olha que maravilha, coisa linda, né? Bom, 50 anos encarnados de Walter Pereira Franco, foram ofertados a ele a possibilidade dele ascender a mundos mais felizes de onde ele estava. E ele agradeceu muito honradamente e pediu para permanecer em assistência às criaturas sofridas da Terra. 100 anos, nos 100 anos de desencarne dele, foi feita uma grande solenidade no mundo espiritual, onde estavam grandes espíritos de escola, e Jesus designou para ele ocupar funções mais elevadas no mundo espiritual, mais envolvidos, mais evoluídos. E ele rogou ao Pai, a Jesus, meu dizendo, a Jesus, que gostaria de permanecer aqui, enquanto houvesse dor na Terra, ele estaria aqui. Esse é o espírito, meus irmãos. Ninguém evolui. O que denota a evolução das criaturas é sua capacidade de praticar a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a fraternidade. Isso é evolução. Então, ele fez questão, Emmanuel, o Metelo, de contar a sua própria desdita, seus próprios erros, com muita humildade, para estimular aqueles. Não cometam o mesmo erro que eu. Se assim for, vocês não estão preparados para o trabalho. Isso quer dizer isso, né? Muito bem. É por esse motivo, diz Metelo, que devemos a necessidade de temperar, de dar sabor no tempero, todo o impulso de evolução, de ser temperado. Com o quê? Com o sal do entendimento, do amor, da fraternidade. Evitando a precipitação do despenhadeiro, do egoísmo e da vaidade. Porque se eu pensar que não vou ajudar ninguém, que eu sou insensível, eu vou cair. É aquela fonte que foi, aquela fonte de água pura que foi empoçada e que a água se estragou. É a mesma ideia. Muito bem. Metelo, silenciando, e diante da comoção que a palestra dele falou, e da humildade que mostrou mostrando sua própria desventura, né? Mostrando a comoção, né? Retornou o velho e disse assim, outrora, disse ele, quando ele estava encarnado na Terra, ele voltou ainda uma etapa da encarnação na Terra, disse ele, supunhamos, ele dizendo, com desacerto, com erro, de que a vaidade e o egoísmo somente existiam para os encarnados. Não, meu irmão, aqui também no mundo espiritual existe. Porque o homem, quando desencarna, é a mesma criatura. Se ele é virtuoso na Terra, será virtuoso no mundo espiritual. Se ele é cheio de defeito lá, aqui também. Mas quando ele era encarnado, pensava que só as criaturas encarnadas que eram vaidosas e egoístas, né? Aí ele traz uma crítica muito bem feita e adequada à teologia das religiões tradicionais. Os teólogos, o que é a teologia? É o estudo de Deus, né? Mas olha, a teologia, não obstante o ministério respeitável que ele dá afeto, que ele está afeto, enclausura-se, ou seja, fica preso a mente em fantasiosas concepções concepções fantasiosas do reino da verdade. Não é. Esperavam num paraíso fácil. Alguns prometiam logo o céu para todo mundo. Não, compra isso aqui. E a gente tem visto isso na obra de André Luiz. Algumas criaturas que achavam que iam para o céu, alguns padres, por exemplo, estavam numa situação dramática, porque não cumpriram suas missões, né? Direito, né? De ser conquistado pela deficiência humana. E teríamos um inferno difícil de regenerar, aquela ideia equivocada que Emmanuel disse lá atrás que ele vai trabalhar aqui, do mesmo jeito, no livro, né? Aquela ideia absolutamente... Por que, na verdade, os teólogos têm uma ideia inadequada? Porque nós temos uma visão muito pequena ainda encarnados. Nossa visão é diminuta. Já quem está na espiritualidade está vivenciando isso lá. Ou seja, eles estão lá vivenciando a repercussão, a lei de ação e reação. O que está acontecendo lá é acolher tudo que plantamos aqui. Então, essa visão que a espiritualidade nos traz é real. Estão dizendo, olha, infelizmente, a visão que se coloca nos teólogos da Terra é equivocada.
mas continuo do mesmo jeito a pensar nisso. É só, olha, quando eu dizendo, nestas nossas ideias, nossas quem? Da espiritualidade, alusivos à morte, sim, ele está falando da Terra ainda aqui, configuram-se, confinam-se a essas ridículas limitações, visão pequena do céu, onde, na verdade, só se todo mundo é ocioso, nada faz, e os infernos eternos. Hoje, porém, disse ele, hoje, porém, sabemos, quem sabemos? Quem está lá na espiritualidade? Que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida, meus irmãos. Céu e inferno, disse ele, residente de nós mesmos. Mas não é verdade, gente. O céu pode ser vivenciado aqui na Terra mesmo. Como assim? Claro, se eu sou uma criatura que pauto a minha vida pelos sentimentos e pelas vivências do Evangelho de Jesus, se eu sou correto, fraterno, amoroso, caridoso, harmonioso, se eu sou fraterno, ora, serei muito amado e querido por todos como as redor, todos me respeitam. Já aqueles que vivem a vida para a injustiça, o crime, a desarmonia, etc., etc., serão odiados, terá um inferno aqui na Terra mesmo. Alguém querendo matá-lo, alguém querendo prejudicá-lo, alguém com raiva, alguém com ódio. É isso. O céu e o inferno estão dentro de nós. Somos nós que criamos, né? O céu e o inferno residem dentro de nós mesmos, disse ele. A virtude e o defeito, a virtude, o céu, o defeito, o inferno. A manifestação sublime do céu, o impulso animal do inferno, o equilíbrio do céu, a desarmonia do inferno, o esforço de elevação do céu e a probabilidade de queda, perseveram no mundo espiritual também, não só aqui, disse ele, após o trânsito do sepulcro, né? Compelindo-nos à serenidade e à prudência. Ou seja, botei aqui a observação, nós somos os mesmos quando desencarnamos, com aquela diferença, que aqui eu posso enganar os outros, lá não. Essa é a grande questão. Mas, ó, não nos encontramos, senão em outro campo, ou seja, o que está desencarnado lá é apenas uma mudança vibracional. Domínios vibracionais diferentes, só, e nada mais. Né? A matéria variada estão lá. Só que próximo, só em outro estado vibratório, do próprio planeta Terra, da crosta. Ninguém está com outro planeta, não. É aqui da Terra mesmo, os departamentos. Né? Tivemos experiências quase inumeráveis, encarnações, porque somos criados sem ignorância, passamos muitas e muitas e muitas e muito no aprendizado, com a assistência dos filhos de Deus. Por isso não chegamos no processo de compreensão. Se não cometemos determinados fatos, graças a Deus, nós já fizemos. Né? Como não equilibrar, disse ele, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Como? Como ignorar isso? Logicamente, não exortamos, está dizendo ele, que ninguém deve mergulhar de novo no lodo, não. Ele está dizendo, não é isso que quer dizer. Nem regressar às posições de filho pródigo que lapida os bens eternos que Deus nos colocou. Não é isso que ele está falando, não. Na marcha laboriosa, não. Na busca dos cimos da vida, não é isso que ele está dizendo, não. O que eu estou apelando para vocês que vão trabalhar lá junto com o sofredor, disse ele, é tão somente que o sentido de cooperardes no trabalho de socorro nas esferas escuras. É isso. Abra os seus corações. Reparta o pão espiritual que vocês conseguiram amealhar até aqui. Sejam os obreiros de Deus, obreiros da vida eterna, como diz o livro. Sejam obreiros, sejam portadores desse amor, como diz a evocação da prece inicial, da música tão linda, né? Muito bem. Aí, sois livres de ser. Vocês que estão aqui em nosso lar, só são livres e dispõem de tempo, né? No desempenho dos deveres nobilitantes de quem forem chamados aqui na colônia espiritual ao nosso lado, disse ele. Nada mais razoável que aproveite adequadamente essa oportunidade, disse ele, no planejamento da acesso, que é acesso, da ascensão espiritual. O planejamento, desejo, coloque sua vida à disposição, disse ele. Né? Entretanto, disse ele, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ele era um grande instrutor do Ministério do Auxílio, em larga folha de serviço. Na qualidade de mais experiente, mais vividos, ousamos rogar os vossos interesses, generalizado pelos que erram no vale das sombras e da morte. Interessem-se por esses irmãos, que outrora você também foi um desses. E alguém, em nome do Pai, estendeu-lhe as mãos maravilhosas e dadivosas para reerguer-lhes. Aguardando a esmola possível do vosso tempo. Aqueles irmãos que estão lá sofredores estão aguardando em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes. Que um dia foram vocês também, né? Não em virtude do desígnio divino, não. Eu não sou infeliz porque Deus quis, eu não sou pela condenação, não. Deus é Pai, amor, bondade. Não, eles estão passando, estão colhendo o que plantaram. Mas é razão da imprevidência deles mesmos. Eles estão colhendo o que plantaram. Né? Contudo, todos são filhos de Deus e merecem ser erguido. Deus está sempre com oportunidade. Deus faz o sol nascer para os justos e injustos, os bons e os maus, como disse ele lá atrás. Né? Contudo, aí eu achei sensacional. Mas, contudo, como julgar aquelas criaturas? Qual de nós
Não foi vigilante um dia? Quem de nós não cometeu algum erro? A mesma pergunta que Jesus fez para aqueles que perseguiam aquela mulher adúltera que eu queria apedrejar. Jesus disse, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Qual de nós não cometemos erros? Outrora e agora. Por acaso, se formos criaturas que não cometemos erros, não estamos aqui não, estamos em outras dimensões. Claro. Se estamos aqui no plano de expiações e provas, precisamos aprender e muito. É isso que nos diz, né? Muito bem. Aí disse, e nossos amigos encarnados, eu achei sensacional. Lembra que ele disse, contou a sua experiência de que teve um tempo equivocado, e quando Jesus visitou o vale, ele despertou para. Ou seja, está dizendo que quem está na espiritualidade tem um dever em nome do Pai de assistir. Agora começa a nascer um outro cenário interessante. Olha. Do nosso amigo encarnado, nós que estamos aqui, nosso amigo encarnado, nós, não podemos esperar muita coisa de si, no concurso maior do que eles podem dar. E mais eficiente nesse sentido. Ou seja, claro que nós aqui estamos, temos o dever de assistir, mas não com a determinação e não com a responsabilidade de ter um mundo espiritual. Porque aqui nós estamos ainda uma visão muito obliterizada pela própria encarnação. Né? Não temos uma compreensão maior dos problemas. Né? Estamos longe de sermos criaturas mais evoluídas. Vivemos num mundo de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento impera, o ódio e o ressentimento. Não dá para esperar a cooperação, ele começou a dizer, disse ele. Presos nós às grades sensoriais, os instintos, nós que estamos aqui muito mais animalizados, estamos nos humanizando ainda, disse ele. Presos às grades sensoriais da Terra, no planeta, expiação de prova, progride lentamente. Progresso aqui é lento, mudar é muito difícil. Na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Ou seja, as limitações que habitam um plano de expiações de provas é muito grande. Todos que vêm aqui para a Terra, certamente, ou precisam de provas para aprender, ou expiações dos graves os crimes e erros cometidos no passado. Esse é o perfil dos que estão encarnados na Terra. Né? Mas, não dá para esperar muito da Terra. O dever e a responsabilidade dos que estão no mundo espiritual é muito grande em si. Mas, quando convidados a visitar... mas algumas criaturas... Começa a fazer um perfil para a gente entender isso. Quando algumas criaturas que foram visitadas, foi chamado pela espiritualidade em desdobramento para visitar o mundo espiritual, não tiveram uma compreensão adequada. Ele começa a dizer aqui, olha. Quando convidados a visitar nos ciclos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, pelo desdobramento, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que ele foi possível arquivar. Nós já vimos isso em André Luiz, que ele não lembra de tudo, só aquilo que é útil, né? E pela própria nossa incapacidade no processo evolutivo. E transmitido essas lembranças aos contemporâneos, aos irmãos encarnados, disse ele, operam a coloração da água simples e pura da verdade com os seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, filosofia e religião. O que é que ele quer dizer isso, meus irmãos queridos? Ele quer dizer assim, que a água pura da verdade, ela é clara, não tem cores. A coloração de que ele fala é que nós, criaturas encarnadas, cheios de defeitos, de preconceitos, da religião, da ciência, etc., da filosofia, é que colocamos essa coloração, os nossos defeitos. Quando a gente vai ao mundo espiritual e enxerga a pureza da água pura da verdade, a gente chega e deturpa os nossos pontos de vista. Porque somos criaturas imperfeitas, não temos essa capacidade. Por isso que eles olha, não dá para esperar muito na assistência dos sofredores das criaturas encarnadas, porque eles são imperfeitos. É isso que ele quer nos dizer, a visão limitada que nós temos. Aí, quando dizendo, são alguns exemplos. Bernardin de Saint-Pierre, que foi um grande romancista francês, trazido pela espiritualidade das regiões vizinhas à crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou permanecer do planeta Vênus. Ele achou que ia visitar o Vênus. Não. Ele visitou apenas uma colônia espiritual ao redor da Terra. Ou seja, as visões que a gente tem limitadas. Olha, Huygens, o astrônomo que é dos Países Baixos, né, recebe mentalmente, intuído certamente, algum noticiário de nossa esfera de luta e ensaia as teorias referentes à vida em outros mundos. Não, ele apenas visitou uma esfera da Terra, intuído, mas não, ele achou que está em outros mundos, né? Afirmando que os processos biológicos dos orbes distantes são absolutamente análogos aos da coxa da Terra. Teresa d'Ávila, aquela grande madre que viveu em Ávila, cujo nome era Teresa d'Ávila, extraordinária, religiosa santificada, reportando-se à paisagem do nosso plano, onde lamentam as almas sofredoras que ela visitou em desdobramento, e retorna o corpo descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Claro, por quê? Porque não era a visão que se tinha da Igreja Católica do inferno, era aquela. Ele não tinha compreensão. Não tinha compreensão. Então, é isso que eu estou dizendo.
é as colorações que são colocadas conforme nossos preconceitos, as informações que temos, pela própria limitação nossa evolutiva, quer dizer isso, né? Ou seja, nenhum daqueles que visitaram o mundo espiritual foram capazes de traduzir com fidelidade o que viram. Não. Colocaram o sabor deles, as cores dele, está dizendo isso, né? Mas quase todos que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de quem for objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações, de seus estados psíquicos, porque se encontram fundamentalmente arraigados no chão inferior do próprio eu, com os preconceitos, com as limitações. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à Terra. Nosso maravilhoso tempo que é a Terra, disse ele, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta, sobre a qual os homens de carne pôs o pé. O que quer dizer isso, meus irmãos queridos? Gente, quem não leu, eu aconselho ler. O nome do livro, como é que é? Ah, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. De Egorina Cunha. Uma Cidade no Além. De Egorina Cunha, com o espírito Lúcio e André Luiz de Chico. Uma Cidade no Além. Que ela traz um mapa das esferas da Terra. Eu vejo se na próxima fala eu trago, porque hoje tem tanta coisa para falar que eu estou trazendo. E mostra 6 camadas. Nós só temos notícias aproximadas das 3 primeiras camadas, que é a parte lindeira do umbral, fica ao nosso lado. Daí para frente, quase nenhuma notícia. Ora, se a gente sequer conhece as 6 camadas da Terra, imagina as visões de fora dos outros planetas. Não temos quase nenhuma. Né? Está dizendo isso. Então, só, esses espíritos foram levados às camadas da Terra e acharam que eram outros planetas, pela visão pequena de que tem. Uma Cidade no Além, esse é o nome da obra, se eu me lembro. Bom, quando ele dizendo, a Terra é também a nossa grande mãe de todos nós, cujos braços dessa Terra, acolhedores, se estendem pelo espaço além, as 6 camadas, né? Ofertando os outros campos de aprimoramento e redenção, modificando então a nossa... Quando eu dizer, as criaturas, porém, disse ele, atravessam breve período da existência do mundo carnal. Claro, o que é a encarnação? O que é a encarnação na eternidade? Um fragmento, um pequeno interregno desse período da vida eterna. Só isso, né? Então, já é um breve tempo. A maioria de nós demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadas de sofrimento e medo. Por que a maioria de nós passa um bom período lá, gente? Gente, ninguém sai da Terra, volta a dizer, sem passar por um umbral. E só fica lá quem tem sintonia com aquele ambiente. Claro. Mas a grande esmagadora maioria dos que estão aqui da Terra ainda guardam os mesmos sentimentos, os mesmos inferioridades e defeitos dos criaturas que estão lá. Portanto, ficam lá até queimar esse sentimento infeliz e desarmonioso. Não diz André Luiz, né? Então, está dizendo, a maioria passa por lá e acha que a vida é só sofrimento, porque eles não estão nesse estágio. São atraídos para regiões purgatoriais, porque têm sintonia com aqueles mundos. Se não tiverem, passam direto. Tem a senha de acesso aos mundos mais felizes. Ninguém chega ao nosso lar de imediato. Não. Normalmente, se não tiver elevação. Não, passa primeiro por um umbral. Nós que temos sentimentos, que não tem, passa direto para outros mundos. Gente, leiam um livro, esse livro maravilhoso, que eu faço questão de mostrar, que acho que todo espírito deveria ler, porque ele é muito interessante e nós espíritos deveriam ler. Voltei. Esse livro maravilhoso, de Chico, através de irmão Jacó, que narra a história de um grande trabalhador espírita, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que achava que ia chegar ao mundo espiritual e ia logo muito feliz. E ele mostra que não. Passou dificuldades, muitas, e é um alerta a cada um de nós espíritas. Tem muita gente que acha que o fato de ser espírita será sendo de acesso ao mundo mais feliz. Não, mas não é mesmo. Tem uma mensagem muito interessante de Bacelli, um médium, dizendo o seguinte, olha, muitas pessoas acreditam que o fato de ser espírita é algum diferencial. Não é. A religião não tem importância nenhuma. O que tem importância só nós, o que a gente faz com os recursos, com os ensinamentos das religiões. Se eu não mudo, não adianta, não é só... Porque quando chega no mundo espiritual, ninguém quer saber que religião você tinha, não. De jeito nenhum, não tem importância zero. Mas se ela lhe perguntar do que foi feito essa oportunidade que foi lhe dada, isso é que interessa. Só, olha, nosso lar tem muito menos espíritos que vocês imaginam. Porque ninguém quer saber que religião você tinha, isso não tem a menor importância. Portanto, o nosso procedimento, você pode ter religião alguma, mas ter vivências crísticas é o que importa. Né? Achei muito interessante isso. Bom, quando ele dizendo, as criaturas, porém, sim, ele fala aqui que passaram... A maioria passa na região umbralina, se sofre, aí tem um medo imenso da morte. Diz, olha, fazer a morte uma deusa sinistra, faz a morte uma deusa sinistra, os que passaram lá sofreram muito nas regiões de sofrimento. Apresenta o fenômeno natural, que a morte é o natural.
é uma experiência, como diz André Luiz, que eu mostrei aqui no livro Nosso Lar, que ele diz que o que é a morte? Ele diz, é apenas um sopro renovador. Você volta para o mundo espiritual para se reciclar, para retemperar seu espírito, para voltar para se matricular na escola da vida de novo. Mas nós sofremos tanto, passamos tanto tempo nas regiões de sofrimento, que achamos da morte uma coisa terrível. Não, mas a morte é um fenômeno natural. É um sopro renovador. Da renovação, diz ele aqui, que é a mesma ideia que ele diz lá atrás. Com as mais negras cores, por quê? Porque nós temos os corações cheios de infelicidades e chegamos, passamos lá muito tempo, por sintonia, né? Agarradas às sensações do dia a dia, nossa, muito da materialidade, etc., né? Ignoram, com dilatar. Olha, ele está dizendo, volto a dizer. Primeiro ele falou os espíritos que serão os trabalhadores, os obreiros da vida eterna, lá nas regiões umbralinas. E ela está dizendo por que não pode esperar muito dos homens encarnados. Por quê? É isso que ele está te explicando aqui. Ele está tentando explicar isso, para a gente compreender a didática refinada que André Luiz tem. Então é o seguinte, olha, agarra essa sessão do dia a dia, que passa a ignorar, ignoram nós, a maioria, como dilatar a esperança. Como? Vivencie o Evangelho de Jesus, pratique bem, sem importar quem, pratique caridade, a benevolência do jeito. Mas não ignorando isso. Como é que nós vai sair daqui e vai para o céu, como está a gente André? Opa, nosso lado direito não vai. Se temos uma vida cheia de preconceitos e infelicidades, não temos essas compreensões, não temos como ir direto para uma colônia onde essa é a vivência do dia a dia. Não tem como, está dizendo. Como dilatar a esperança e transformar a separação provisória numa terrível noite de amarguras e a Deus. Amargurosa a Deus. Ele está dizendo o seguinte, que nós já temos uma visão equivocada, materialista, de que, na verdade, prevalece a maioria, pensa assim, que morreu, acabou tudo. Não é. A desencarnação é apenas um até logo, gente. Nós sabemos disso. A vida continua, quero dizer isso. Muito bem. Mas o materialista pensa tudo, que acaba tudo com a morte. O estou dizendo, vítima da ignorância, nós, a maioria, né? Vítima da ignorância. Numa terrível noite, vítima da ignorância, disse ele, em que se comprazem, sente prazer, internam-se em florestas sombrias, e onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror criados por elas mesmas. Ou seja, o céu, o inferno, criado por nós mesmos. Por que nós somos atraídos para as regiões purgatoriais? Por sintonia, meus irmãos. Se eu só pratico bem, se eu pratico mal, penso no mal, tenho sentimentos felizes e harmoniosos, vou para um lugar onde se pensa e assim. É isso, vou para um lugar que tem sentimento assemelhado. Se eu tenho um coração purificado, passo direto, não tem nenhuma sintonia para me agarrar ali. Essa que ele está dizendo, né? O que ele está dizendo? Aí, quando ele dizendo, para concluir, como esperar deles, nós encarnados? A colaboração precisa. Com a extensão desejada da assistência. Se pela indiferença nós, aos ensinamentos que Jesus trazia, a boa nova de renovação e transformação do homem, o material didático mais sublime de educação do homem, a gente ignora. Essa que é a verdade. Pela indiferença para com os próprios destinos nossos, porque não trabalhamos. André diz uma coisa muito, muito bonita, que ele diz assim, olha, se hoje a gente reclama, se hoje não reclamamos da nossa desdita, da nossa encarnação atual, ora, mas nós estamos colhendo o que plantamos outrora. Por outro lado, se eu desejo ser feliz vindouramente, é importante dizer que eu preciso plantar agora o bem, para poder colher lá na frente. Não tem como colher sem plantar. Essa é a mensagem. Não tem mistério. Se hoje estou colhendo o que plantei outrora, só plantarei o bem, só plantarei a felicidade vindoura se eu plantar o bem agora. A boa semente, colher, trabalhar o terreno do meu coração, plantar a boa semente, etc. Isso quer dizer isso, né? Mergulhando-se, aí, ó, como os próprios destinos, mergulhando-se diariamente nos rios de treva, pelas nossas práticas, desencanto e pavor. Unamos, ele está dizendo agora, ele está falando agora para aqueles que os espíritos vão trabalhar em favor dos sofredores. Unamos-nos a quem? Aos encarnados. Unamos-nos, portanto, auxiliando-os a nós. Nós somos muito mais assistidos do que imaginamos pelo Deus, que é Pai misericordioso, bom, e deseja nossa felicidade. São nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, como doutrina católica, são nossos tutores, nossos conselheiros. É Deus assistindo o homem pelo homem, meus irmãos queridos. Essa é que é a grande verdade, né? Aí está dizendo, ajude eles, assistam eles. É isso que a família de Deus... Essa é a funcionalidade da família de Deus. Os que mais têm, ajudam os que menos têm. Os que mais sabem, ajudam os que mais ignorantes. Essa é a ideia da fraternidade universal, que a gente replica aqui na Terra ainda de forma muito ainda pequena, diante de nossa... Jesus diz uma coisa espetacular. Ora, se o homem comum,
diz lá no Evangelho de Mateus. Se o homem comum, ainda imperfeito, quando o filho pede um pão, ele não dá uma pedra. Quando pede um peixe, ele não dá uma serpente. Se nós somos criaturas infelizes e imperfeitas, somos capazes de amar os nossos filhos, imagina o que é que Deus não fará para os seus filhos. Olha que coisa linda. É exatamente isso. Está dizendo o seguinte, isso, tá? Então ele diz o seguinte: unamos a eles, auxiliando-os, segundo os preceitos evangélicos, ou seja, o ensinamento de Jesus, fraternidade, caridade, etc. Descortinando novos horizontes, abrindo as mentes, abrindo janelas perceptivas, visões frescas novas e aclarando-lhe os caminhos evolutivos. Ou seja, é esse um dos grandes... Boto eu aqui, todos que preparei são minhas observações. É esse o grande papel do contato com a espiritualidade, despertar, tocar nossas almas, para a gente compreender que somos filhos de Deus, que Ele nos assiste sempre e que temos todas as possibilidades, dependendo de nós, de criar nossos céus, nossos infernos. Esse é o grande papel que essa obra, quando eu digo a vida no mundo espiritual sobre André Luiz, é um curso avançado de espiritualidade que faz nos despertar para dar maior operacionalidade da nossa encarnação, com proveito, e nos preparar para a erraticidade, onde colheremos os frutos. Essa é a grande questão. Continuando para a gente concluir. Nem sei quanto tempo tem aqui. Muito bem. Bom, ele está concluindo aqui. Aí diz, de olhos fulgurantes, Metello ficou muito emocionado com tudo aquilo que falou das esferas sombrias, etc, etc. Aí diz, em seguida diz, olha, recordemos Jesus, o mestre divino, disse ele, e não desdenhamos a honra de servir em nome dele, né? Não de acordo com nossos caprichos, não, em conformidade com o seu desígnio, o seu evangelho de amor e de perdão. Aí ele diz, campos imensuráveis, não dá para se medir, né? De trabalho, aguardo a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá a vocês, aos trabalhadores, nossa felicidade sem fim. Por quê, meus irmãos? Que isso é a colheita. Quem trabalha no bem, colhe o bem. Essa é a questão que está dizendo. Entendam que o bem que você faz passa primeiro por você. Vem de Deus, passa por você, melhorando você, educando você, chega alguém. É como a água que ele vai aguar o jardim. Primeiro a água beneficia a mangueira para chegar ao jardim, a flor. O passista que o médio, que o espírito aplica o passo em você, passa por você para chegar suas mãos até o doente. Ele passou por você, melhorando, renovando, transformando, e o contato com a espiritualidade. Está dizendo assim, ajudem, e a colheita virá, a felicidade sem fim virá, disse ele. Muito bem. E ele terminou invocando as forças divinas, etc. E foi lágrimas por todo lado, todo mundo, depois de uma fala dessa, todo mundo ficou muito emocionado ouvindo, né? Aí diz que depois, quando ele terminou essa fala, raios de claridade azul brilhante choveram no recinto. Ou seja, a resposta do plano superior. Sempre com a evocação desse Jair, dessa magnitude chega, e a resposta dos planos celestiais. Chuva de bênçãos, chega de luz perfumada. Todas as narrativas espirituais têm essas informações, né? Quando ele dizendo, depois dessa explanação maravilhosa, ele fez uma demonstração. Achei muito didática essa apresentação. Ele primeiro falou do que era necessário, depois falou do que esperar dos espíritos, da necessidade da preparação do não egoísta, depois falou do que esperar dos encarnados, e agora ele mostra a situação. Olha, olha que coisa interessante. Mas, olha, transfiro alguns momentos. Metello fez exibir, num grande globo de substância leitosa, no centro do Templo da Paz, vários quadros vivos de seu campo de ação nas zonas inferiores. Gente, esse livro é de 1946. O mundo espiritual já trabalhava com tela de alta definição, com TV de alta definição, né, nos planos espirituais. Ele começou a mostrar imagens vivas das regiões umbralinas, das regiões trevosas de sofrimento e dor. Ou seja, lembra o que eu falei aqui? Vamos ver aqui na prática. Vocês entenderam como é que funciona isso? Olha que didática fantástica. Para a gente também entender isso, nós poderemos passar por esses ambientes, se a gente mudar nosso procedimento. O que ele diz aqui? O que ele diz? Quando ele dizendo, trata-se de... André Luiz narrando. Trata-se de quadros vivos e tal. Tratava de fotografia animada, ou seja, imagem com movimento, né, naquela época, com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas que eles viam, né? Esse é o Ministério de Bondade Cristã, onde ele, Metello, trabalhava naqueles campos de dor e sofrimento. Infelizes encarnados, em despenhadeiros de dor e sofrimento, as mesmas narrativas que diz André Luiz Nosso Lar, e que diz aqui o irmão Jacó nesse livro, voltei, quem não leu, leia, é uma obra necessária. Traça os mesmos ambientes da região de sofrimento e dor. Aí disse ele, infelizes encarnados em despenhadeiro de dor, imploravam piedade. Imagine esse quadro de dor. Monstros de variadas espécies desafiando as antigas descrições da mitologia. Ou seja, era muito além do que a mitologia grega falava, os monstros, as criaturas infelizes desses ciclos. Compareciam naquele ambiente ao pé das vidas desventuradas. Quem seriam essas criaturas, meus irmãos? Não são
os demônios de que falava a mitologia? E quem são os demônios? As entidades, nós, infelizes, extremamente embrutecidos e ignorantes. Somos nós. Essa é a grande verdade. Estava lá, eram mostrados aquelas cenas terríveis e desventuradas das criaturas que amedrontam esse sítio de dor e sofrimento. Essas paisagens de André Luiz, analisadas de tão perto, com as imagens, né, com a fixação das imagens, emocionavam com aquele ambiente de sofrimento, mas também infundiam terror. Veja a necessidade da preparação. Se essas criaturas fossem trabalhar diretamente, sem essa fala de Metelo, contando experiência, não seria a possibilidade, inclusive, de falharem? Seria, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Mas, na intimidade dessa massa leitosa da TV, né, em que eram lançadas, adquiriu expressões de vivacidade indescritível, ou seja, era uma imagem de alta definição, mostrando a realidade daquele ambiente. Pareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores. Lembra que André Luiz diz isso, como era um ambiente terrível, o ar intragável, pesado, escuro, leitoso, ambiente complicado, dizia ele, né? Cortado de cataclisma de natureza magnética, vulcões. Diz isso também, irmão X aqui no notei. É um ambiente terrível de sofrimento e de dor. E nós vamos ver essa narrativa nesse livro aí na frente. Pela primeira vez, disse André Luiz, contemplava eu semelhante demonstração, sem disfarçar a emoção. Para onde dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajustamentos das almas desalentadas e semiconscientes? Que me era dado divisar ali, disse ele, com tanta sombra, atolado em poço de escuro e lama? Enquanto ele estava pensando, André Luiz pensando nessas questões, Metelo volta a comentar. Disse, olha, muitos de vós sabeis que... Olha que humildade desse... Eu fico impressionado com essa beleza da humildade dessas criaturas, para a gente entender a importância de entender que todos nós viemos lá de baixo, somos criaturas sofredores e acima ignorantes. Muitos de vós sabeis, daqui estão ali, sabiam que tenho nesse centro de dor, de sofrimento, disse ele, na região abissais de dor e sofrimento, nesses centros expiatórios, os que me foram os pais, meus irmãos, bem amados na derradeira experiência. Os pais deles estavam lá, disse ele. Viviam na carne, prisioneiros ainda de torturadas recordações. Os pais deles estavam lá, no próprio Metelo. No entanto, crede, não nos move, está dizendo, qualquer propósito egoístico. Eu não só estou fazendo trabalhar, porque meus pais estão lá, não, nas esferas de auxílio. Sabe por quê? Porque tenho aprendido com o Senhor, quem? Com Jesus, que a nossa família se encontra em toda parte. Ou seja, todos nós procedemos do mesmo tronco ancestral, somos filhos do mesmo pai. E por dever de reciprocidade, temos que ajudar uns aos outros. O exemplo de Jesus que ia lá visitar as criaturas infelizes. Olha que maravilha. Observei que ninguém ousou, disse ele, voltar-se a Metelo em seu testemunho humilde. Ninguém questionou. Não, mas isso não. Está longe, essa não é a ideia. Patamar muito mais além. Comovidíssimo, emocionado por minha vez. Ante a demonstração de entendimento evangélico que assistia, notei o olhar expressivo do assistente, Jerônimo, que é o chefe dele, que era o orientador dele, me endereçou ao término do noticiário animado e sonoro, procurei elejar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador. O Jerônimo disse, não vem me perguntar se eu também tenho algum parente lá, não. A preocupação não é essa. É como é que eu posso fazer para servir? Essa é a história, em nome de Deus. Essa é a grande questão. Bom, ele disse que, fim a palestra, cerca de 2 horas, durou, inclusive a palestra maravilhosa, né? Vários grupos que estavam ali ouvindo começaram a procurar, foram apresentados o estudor, a Metelo, né? Mostrar o trabalho, etc. Aí tive a impressão de que a Assembleia era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos. Todos estavam ali, estavam se preparando para. Aí, olha, pelas saudações que eram feitas dos grupos da Metelo, ele notou que daquele contingente que estava ali de servidores, as missões que cada um desempenhava, olha que coisa extraordinária. Eram múltiplas, não era só uma, não, eram muitas. Muitos se consagraram ao amparo dos criminosos desencarnados, os criminosos pertinazes, outros socorro às mães aflitas, desencarnadas, outros ainda, dos grupos interessados pelos ateus, que não acreditam em Deus, etc. E consciência encarcerada no remorso, por isso, né? Outros enfermos da carne, ou seja, buscam até assistir os doentes, que estavam encarnados, sofredores, etc. Outros pelos agonizantes na crosta, que estavam prestes a morrer no leito de morte, né? Outros ainda pelos dementes sem corpo, pelos dementes desencarnados, outros pelas crianças em dificuldade no plano de desencarnados também, dos homens, outros pelas almas desanimadas e tristes que precisam assistir. Deus não esquece de um de seus filhos. Cada grupo tem uma destinação adequada. Outros pelo desequilibrado de todas as matizes, outros pelos missionários perdidos ou desviados. Quem leu os missionários
sabe, missionário sabe disso, que muitos trabalhadores foram preparados diretamente no mundo espiritual para exercer funções importantes e foram desviados. E o remorso é terrível, a gente vê os relatos lá no livro Mensageiros. Outros, para as entidades ungidas, as vistas cadavéricas, os fatos mais dramáticos é esse. Boa parte são os suicidas, que estão tão ligados, é tão grande a perturbação que não conseguem desligar do corpo. São enterrados junto com o corpo e sente a putrefação, sente, na verdade, o corpo ser devorado pelos vermes, sente a dor e o mau cheiro, e não consegue desvencilhar disso. Imagina o sofrimento e a dor. Vários quadros são trazidos na obra de Luz sobre isso. Outros trabalhadores da natureza, que precisam de inspiração e carinho. Na natureza, há os trabalhadores de Deus. As pessoas que acham que a ciência de Deus se restringe apenas ao ser humano. Não. Os animais, as florestas, etc, etc, etc. Bom, gente, o tempo está estourado. Eu vou só terminar aqui. Bom, terminou, aumentou. Sentença generosa, estima todo mundo e tal. Jerônimo, o instrutor de André Luiz, foi apresentar o grupo, os 3 companheiros. Ou seja, ele, o padre e a enfermeira, né? Explicou qual era a missão deles, disse que Deus inspirasse o grupo, desejou metê-lo. Escuta, vocês vão em obrigação especializada, ou seja, específico para trabalhar com alguém? Ele disse, sim, nós vamos sim. Nós vamos passar 30 dias dedicados a 5 dedicados colaboradores do nosso plano espiritual, prestes a desencarnar. Veja o mérito dessas criaturas. Nosso lar está emitindo trabalhadores para assistir, eles estão na fase da morte. Estão na fase já final, por mérito deles, será receber assistência toda amorosa. Então, Metés, desejo muito êxito, com certeza vai ter muito êxito, etc, etc. Aí Jerônimo disse, confio na dedicação dos meus companheiros, dizendo para Metelo, né? O meu grupo é formado de um ex-padre católico, de uma enfermeira e de um médico, que era André Luiz, né? Vamos em serviço ativo, tal, tal. Nós só fomos autorizados a efetuar experiências de estudos e auxílios eventuais. Eles vão resgatar aqueles 5, mas também vão fazer estudos, porque o Espírito precisa aprender, gente, né? E também passar para a gente informações maravilhosas sobre isso, né? Em vez de nosso caráter de trabalho, edificações, aprendizado, etc. Aí aquele diz, termina, Metelo agradece, abraça todo mundo, diz que Deus ilumine a todos, e se retirar do tempo da paz. Mas eu queria trazer 2 considerações aqui para a gente concluir nosso estudo, que o tempo já está estourado. Primeiro, tem 2 obras maravilhosas que eu mostrei semana passada, estão aqui, são 2 livros grossos. Um chama-se Deus Conosco, que são os apontamentos de Emmanuel, um livro grosso que tem aqui do lado, não trouxe para não sair daqui agora, e o outro chama-se Neo Lúcio, meu Deus, está aqui de lado. São 2 livros que são exatamente as comunicações e as explicações, os bastidores da psicografia de Chico receber essas obras. Sementeira de Luz. É um livro de Neo Lúcio, Sementeira de Luz, Deus Conosco de Emmanuel. E ele traz as informações do decorrer das... Olha só as informações que Neo Lúcio traz aqui, Emmanuel, que traz aqui, narrando os bastidores dessa obra. Diz assim, estamos muito satisfeitos com a possibilidade aberta do novo trabalho de André Luiz. A obra estava chegando, nem começou a psicografia. Estamos satisfeitos com o projeto, já tinha recebido o projeto, né? Este amigo, André Luiz, atendendo às solicitações de companheiros daqui, ou seja, essa obra fora encomendada, a espiritualidade pensou, analisou, etc., com a didática fenomenal, né? A solicitação de companheiros daqui fará a descrição possível, não é que escreveu, possível de alguns detalhes do umbral, alguns, não era todos, a quase totalidade dos encarnados aportam nos primeiros dias de além. Então, está dizendo o seguinte, que não virá todas as informações, mas aquilo que for possível, que a espiritualidade autorize. E está dizendo que na região umbralina, quase todos nós passaram por lá e passamos um tempo lá, em função do nosso processo de atraso. Continua, o outro para a gente concluir. Neo Lúcio diz em 10 de abril de 45, a obra terminou, foi lançada em 46. Descreverá ele, André Luiz, que virá a obra ainda, o que for possível. Por que é possível? Porque nem tudo está autorizado a. Porque autoridades superiores, ou seja, as entidades sublimes que comandam o processo, porque as autoridades superiores determinaram em contrário aos nossos desejos de narrativas mais detalhadas dos sofrimentos purgatoriais. Olha que informação interessante. Convém que os aprendizes da verdade receberão os ensinamentos com a dosagem calma. Com a dosagem calma. O que quer dizer com isso? O objetivo da equipe comandada por Emmanuel, por Neo Lúcio, era trazer mais detalhes, mas a espiritualidade reprovou. Porque o objetivo, meus irmãos queridos, não é dar medo a ninguém. Não. É tocar a alma da gente.
é despertar para que Deus é Pai misericordioso e bom e deseja o nosso processo evolutivo. Essa é a ideia. Essa é a ideia, educar nossos corações, visando, volto a dizer, até uma encarnação mais proveitosa e, ao mesmo tempo, nos preparar para voltar para casa, para a reciclagem. Meus irmãos queridos, sei que o tempo já está estourado, agradecer demais a companhia de vocês, um prazer muito grande encontrar alguns que estão conhecendo agora, como nosso amigo Vitor, que estou vendo aí no vídeo, e outros, e dizer o seguinte, estamos concluindo, se tiver alguma pergunta, façam, se eu souber responder, será um prazer, mas se não, agradecer pela companhia amorosa e desejar uma semana de muita luz e de muita paz. Saúde e paz a todos.